uma coisa é descobrir, outra coisa é tu aceitas. Mas uma relação deste tipo, tu és a minha mulher e tu aceitas que eu tenha outras relações. Mas combinamos que era uma relação aberta. Combinamos Ou que... o nosso contrato diz que é de exclusividade, mas tem uma linha que eu não li. Não, que tenha uma relação aberta. Ou seja, nós somos casados, sim. Tu és a minha mulher, tu não podes ter nenhuma relação. Não, isto não é uma relação aberta. Mas eu estou a falar... Não, Miguel, isso não é... Isso é uma esperteza tua. Não é só minha, eu já vi acontecer. A relação aberta é nós dois podemos ter outras relações. Pois, isso... Pois. Mas imagina, deve haver de todos os tipos, suponho. Deve haver de todos os tipos. Mas esta relação que eu estou a falar tem um aspecto narcisista. Sim, eu posso ter outras pessoas, mas tu não podes. Não é? Mas contratuamos assim? Sim. Mas isso não é desvalorização da outra pessoa? Depende. O que é que tu me dás para que eu deixe que tu te envolvas com outras mulheres, mas tu dás-me outras coisas que me fazem mais feliz do que eu saber que tu tens relações com outras mulheres? Tipo Rolex e coisas assim? Tipo. Ou seja, tu achas que é razoável? A linguagem do amor é diferente para toda a gente. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Olha, Susana, a primeira vez que eu ouvi falar em ti já foi há muito tempo atrás. Que foi, eu acho que deve ter sido em 2019 ou 2020. Pode ser. Na altura, tu fazias um programa que eu patrocinava várias pessoas num estúdio que eu tinha em Lisboa, ainda tenho. E tu fazias um programa lá, não sei se ainda fazes. Ainda continuas a fazer. Muito bem. E acho que devias voltar a patrocinar só para deixar ficar aqui o disclaimer. Exato. Tu não és a influencer da Prozis? Mais ou menos, eu tenho uma parceria, mas uma parceria comum, normal. Letícia, já não posso garantir o nome da... Ah, sim, a Letícia. É a Letícia que ficou com a minha conta agora porque entretanto mudamos. Mas eu sou uma péssima influencer, sabes? Sou daquelas que deveria ser mais atenta àquilo que faço, mas ela que diz, mesmo eu esquecendo-me de partilhar as coisas, vendo na mesma. Portanto, a coisa está a correr bem. Porque foi uma coisa que eu vi. Na altura tínhamos vários projetos naquele estúdio e eu, quando vi aquele projeto e vi-te a trabalhar, não é? Eu disse, fogo, a Susana tem talento. Eu acho que ela realmente tens aqui uma pessoa que acho que tem jeito. E o Marco também achava isso. E depois só te vi mais tarde, só para teres a noção, no Instagram. E já tinhas muitos seguidores, não sei quantos seguidores tens agora. 2020, agora tenho quase 500 mil. Pois, eu já vi-te, eu só te voltei a ver para aí há 1 ano e meio atrás ou qualquer coisa. Já com muitos influencers. Aquilo evoluiu, porque nós agora temos shorts e nasceu ali uma rúbrica no meio do nada, por mero acaso, que se chama Minerva. Que são coisas que me enervam e eu partilho ali em 5 minutos, imagina, coisas que realmente me encanitam. Eu partilho ali com o Marco e depois ele reduz aquilo para 1 minuto. Parece que eu estou a cuspir fogo o tempo todo, mas não é bem assim. Eu juro que nos 5 minutos a coisa dá-se de uma forma mais tranquila. Ali no short é que parece que está mas tudo tu, muito nas nervoso. redes sociais e no programa, tu naturalmente também és assim? Tu és a mesma pessoa? Ou... Sindicalista? Não digo sindicalista, mas... Acho que sim. Ou seja, és natural. Sou muito natural. Acho que não sou muito diferente daquilo que as pessoas veem, nem na televisão, nem no podcast, nem nas consultas. Acho que não há uma forma que tu me encontres e dizes, eu não esperava isto da Susana, não esperava esse comportamento. Mas tu começaste também a aparecer na televisão, porque eu acho que já... 2020. Já desde 2020. 2020 foi quando inicia o Big Brother, aquele por Zoom, nós estávamos em pandemia, 20 anos depois volta ao BB ao formato televisivo e eu sou convidada para ser uma das comentadoras do BB, já muito à responsabilidade do podcast. As pessoas responsáveis pela TVI viam ali o podcast e achavam que a forma de eu comunicar aportava algum sentido ali ao comentário do Big Brother. E eu fui, experimentei, fiz ali o casting não tem muito que saber, não é? É atirarem-nos aos leões, a gente faz um programa, logo vê se resulta ou não. E foi assim, uma quinta, penso eu, acho que foi uma quinta-feira que eu fiz isto, quarta ou quinta-feira. Entretanto eu saio e no dia a seguir recebo a proposta de fazer o comentário 3 vezes por semana. E estava toda a gente em casa, portanto, aquele bebê...
Foi muito forte. Foi muito forte, com muito sucesso, porque ninguém tinha nada para ver. A realidade é que de repente estava ali um laboratório delicioso para as pessoas verem, não havia Big Brother já há muitos anos, e de repente volta neste conceito de tu não tens mais, não podes sair de casa, não podes ir a lado nenhum, e de repente tens ali um canalzinho 24/24 disponível para te dar uma novela. Exato. Ali sempre a correr, tu podes participar, podes enviar questões, podes ouvir os comentários. Foi muito fixe. Foi muito E bom. tu continuaste a fazer televisão depois disso? Continuei a fazer, fiz 9 realities seguidos, parei o ano passado por opção, mas voltei a fazer um que se chama O Dilema, porque além do formato ser um bocadinho diferente, era um jogo de equipas, além do formato ser um bocadinho diferente, era apresentado pelo Manuel Luís Goxa. E trabalhar com o Goxa, acho que é um step que a gente tem que ter para Eu mim. nunca conheci o Goxa pessoalmente. É muito melhor do que eu imaginava. Eu tinha na minha... Às vezes diz que nós não devemos conhecer as pessoas que admiramos porque vai na volta eles desiludem-nos. Eu tinha um Manel na cabeça, uma pessoa... Ele assim de fora parece uma pessoa séria. Ele é absurdamente delicioso. Não tem como nós não nos apaixonarmos pelo Manel. Eu acho que 2 semanas depois de o conhecer e estarmos a trabalhar juntos, eu estava perdida de amor por ele. E é uma pessoa que entra na nossa vida, se ele gosta de ti, ele entra na tua vida com uma vontade de ficar que tu não tens como fugir àquela relação e também não queres fugir, eu não quero fugir, mas é bom demais para ser verdade. Ele é tudo aquilo que eu imaginava e muito mais, sem dúvida. Muito bem. Mas tu, antes de começares esta carreira por influência, eu sou uma péssima influencer. Não é só influencer, como é que chama uma pessoa? Apresentador? Talvez. Comentador? Eu agora tenho um programa de televisão mesmo em nome próprio, que se chama Segredos do Prazer. Passa no V+, às sextas-feiras à meia-noite. É mais é a continuidade da TV. É V+, TV. É 12 nos Vodafone e nós... Mel. Não. E Vodafone e Mel 12, nós 18, assim Exato. é que é. À meia-noite chama-se Segredos do Prazer. As pessoas, é como se fosse um podcast, mas é um programa direto, é um bocadinho uma continuidade do Sem Tabus, em que as pessoas podem participar, podem enviar questões por WhatsApp e anda muito à volta dos relacionamentos, do amor, da sexualidade. Porque a tua audiência, suponho que sejam mais mulheres. Já tive mais mulheres. Tu sabes que houve uma altura que eu tinha assim 3-4% de homens, mas agora eu tenho 73% de mulheres e o resto homens. Estou muito orgulhosa. E eles são muito interventivos, eles enviam muitas perguntas, muitas questões, eles participam respondem quando eu quando faço um Reels ou faço uma publicação ou abro uma caixinha de perguntas. Eles participam ativamente e sem se esconderem, deixam lá mesmo a carinha e o comentário. Os homens estão diferentes, eu acho. Já participam. Também se querem defender, porque eu caio muito em cima dos homens de vez em quando. Portanto, eles vêm lá explicar que não participam, nem se compactuam com aqueles homens de quem eu estou a falar. Ali naquele preciso. Mas era uma audiência quase exclusivamente feminina. O Sem Tabus era um canal feminino, de mulheres para mulheres, mas já não é. Engraçado, muito interessante isso. Outra coisa interessante é, tu começaste isto, vamos imaginar, há 5 anos, certo? Sim, certo. Esta foi a tua primeira experiência, foi o podcast? A minha experiência foi... Eu tive uma rúbrica no Porto Canal que se chamava Sem Tabus. Antes disto tudo, sei lá, início 2011, 12, por aí. Há muito tempo atrás mesmo. Isso. Às quartas-feiras de manhã, com o Ricardo Couto. Mas como é que chegaste a esse programa? Mas tu sabes que já me fizeram essa pergunta, eu não me lembro como é que fui ali não sabes parar. Como é que é isto? Não me lembro como é que é possível uma coisa dessas, mas já puxei pela cabeça. Eu acho... Porque eu estou a tentar perceber como é que tu vais de uma profissão... Não é? Que eu estou quieta no meu canto e de repente de psicologia e de repente apareces... Eu acho, não tenho a certeza absoluta disto que eu te estou a dizer, mas eu acho na altura que foi por conhecimento. Eu conheci o Júlio Magalhães, que na altura depois veio a ser o diretor do Porto Canal, por intermédio do meu patrão, entre aspas, Fernando Póvoas. Eu trabalhava na clínica Fernando Póvoas na altura e conheci-o num jantar ou num evento qualquer. E na altura ele achou interessante a neuropsicologia clínica muito mais do que as relações e a sexualidade que veio a acontecer depois. E a forma como eu abordava, de uma forma mais clínica e mais séria, os relacionamentos, a sexualidade humana. E eu acho que foi assim, mas dizer-te, eu tenho a certeza absoluta que foi isto que aconteceu. Eu não tenho a certeza absoluta que foi isto que aconteceu, mas deduzo que tenha sido isso. Porque quando a proposta me é feita...
pareceu-me interessantíssimo. E quanto não tempo foi? havia. Devo ter feito uns 3 ou 4 anos. Depois paraste um bocado. Depois parei porque achei que não fazia sentido naquele momento da minha vida estar com isso, porque me trazia muito transtorno disponibilizar da quarta-feira de manhã para fazer este programa. Não compensava. Não compensava. Financeiramente não compensava. Eu perdi N de consultas, uma manhã inteira de consultas para fazer aquilo. Entretanto, conheci meu marido, apaixonei-me, casei, portanto aquilo começou ali a ter uma envolvência diferente. E deixei quieto até 2019, quando eu lanço... Ou seja, já ganhaste nesses 3 anos, ganhaste já experiência Ganhei, também, não é? até mais na área dos relacionamentos, que é uma coisa que acontece. Mas quando chegas por ao mero podcast acaso. já não chegas completamente verde, já tens alguma Não, capacidade. quando chego ao podcast já vou... Nota-se que já tens talento e jeito e nota-se perfeitamente. Tanto é que isto tudo te se transformou e agora acho que posso dizer que tens muito sucesso nesta área, não é? Tento, dou o meu melhor. Que é espetacular. Gostava muito que isto corresse bem, porque é uma coisa que me dá muito gosto de fazer. Eu acho que racionalizar a forma, as relações, como eu já vi alguns vídeos teus, acho super interessantes, e a forma como te expressas e tudo, acho que funciona, não é? Pões sempre uma estrutura, tem que ser também interessante. Tem que seja um bocadinho leve também, tem que ser leve, não seja não é? aquele peso que se põe nos relacionamentos. Também se está a falar coisas sérias. Sim. E então eu acho que é uma boa estratégia, acho que é espetacular. Mas tu és formada em Psicologia. Sou licenciada em Psicologia e fiz especialização em Neuropsicologia Clínica pela Universidade de Salamanca. E fui trabalhar para o Hospital de Santo António para o Serviço de Neurocirurgia. Eu não tinha nada a ver com os relacionamentos, nem me passava pela cabeça sequer trabalhar algum dia na área dos relacionamentos. Foi um mero acaso da vida. E eu começo-me a perceber, eu tive ali 11 anos na neurocirurgia, e eu começo-me a perceber... dos problemas, até foi por causa dos homens e não pelas mulheres, dos problemas que acarreta um rebentar de aneurisma, um AVC, que são operados lá no serviço, ou as estimulações profundas de Parkinson, como nós fazíamos, ou qualquer tipo de tumor cerebral que uma pessoa passe. O problema que traz para o relacionamento e para a relação sexual por parte do homem. As principais disfunções eréteis de saúde, não é? Dão-se porque acontece algum problema de saúde e o homem depois tem algum receio em tudo que movimento sangue, aumenta o ritmo cardíaco, a forma como o organismo se sente face àquilo. Okay. E fui investigar um bocadinho esta área para completar as coisas que eu tinha disponíveis para dar aos pacientes do serviço de neurocirurgia do hospital. E interessei-me muito por aquilo. Mais tarde, como depois, isto dividia-se entre em consulta privada e o hospital, as pessoas que seguiam comigo para a consulta privada tinham problemas. É sempre complicado. Um pós-tumor, um quase-morte. Os relacionamentos ficam muito comprometidos nestas situações e eu sentia falta de alguma coisa que me ajudasse a ajudar os pacientes nessa área. E fui fazer uma especialização. Como sou soberba... vi que havia a possibilidade de fazer uma dupla especialização. Dava para fazer a especialização naquilo que eu achava, porque isto que eu te vou dizer não foi o que aconteceu, mas eu inscrevi-me, achava eu, em terapia de casal e terapia sexual. Dava para fazer as duas especializações ao mesmo tempo, eu fiz, porque aquilo calhava uma semana cada uma, era jeitoso, eu aviava logo 2 especializações de uma vez, uma boa nerd gosta destas coisas todas ao mesmo tempo, e inscrevi-me e segui. A meio da especialização eu comecei a achar que a parte da terapia sexual era muito clínica. Havia coisas que não me serviam para nada. E fui reclamar à secretaria. E a senhora da secretaria disse-me assim: pois, Ana, mas você inscreveu-se na especialização de sexualidade clínica. Eu errei o código a inscrever-me. E já tinha feito, 2 semestres na altura. Exato. E ela disse, sim, pode realmente cancelar a matrícula, não lhe reembolsamos o valor... ou pode fazer o ano que lhe falta e fica com esta especialização e depois, a posteriori, se quiser, faz a outra. E eu achei que era treta ficar sem o dinheiro e sem a especialização, portanto, terminei. E não me arrependo em nada. Porque, de repente, eu vou por ali fora descobrir coisas que eu adoro, que eu amo, e a minha carreira começa a fazer assim sozinha, sem eu puxar para ali. Percebes? Aquilo foi acontecendo, as pessoas vão vindo, os casais gostam, recomendam a outros casais, as pessoas sentem-se à vontade, recomendam a outras pessoas. Isto acontece em meados de 2014, não é? Eu chego à televisão, eu chego ao podcast em 2019, já outra, eu chego ao podcast em 2019, e iniciei de uma forma muito rústica, ali por março, depois é que fiz uma coisa mais séria com a Culta. Exato. E à televisão em 2020, mas já venho ali 6 anos a olear uma máquina
que eu nem sabia que estava a olear. Exato, estavas-te a preparar, não é? Sem Estavas-te a muita. treinar, Estava-me a estavas treinar, não é? sem muita. Funciona muito assim. Por isso é que eu acho que as pessoas devem experiência. sempre fazer coisas, porque depois acabam por ganhar as competências e depois elas traduzem-se em oportunidades, Sim. não é? Que foi o que te aconteceu. Sim. Esta cena das relações, quanto é que achas que da experiência humana, quanto é que achas que estas relações amorosas representam? Se pudesses ter uma porcentagem na tua... Eu acho que as pessoas pensam que elas representam bem menos do que aquilo que deveriam representar. Eu defendo a estrutura família nuclear, estrutura familiar. Nós construirmos alguma coisa com alguém do nosso lado, uma árvore bonita, com frutos jeitosos que depois vão à sua vida, mas a importância deste conceito familiar. Enquanto colegas meus, não é, defendem o eu só preciso de mim, não preciso de mais ninguém, a minha independência está acima de tudo, eu não posso ter dependência com nada nem ninguém, e eu não partilho dessa opinião, mas nem para lá caminha. Eu acho que nós precisamos uns dos outros, não somos ilhas isoladas. Achas que o homem foi feito para estar com a mulher e a mulher foi feita para estar com o homem? Acho muito importante. Não foram feitos para ser individuais, é isso? Eu acho que nós podemos ser individuais dentro da nossa relação, mas ninguém é feliz sozinho. Eu não acredito nisso mesmo, assim, dentro do fundinho da minha alma, eu não acredito. É porque é estranho, as pessoas andam sempre... As pessoas, por exemplo, imagina, estão casadas e não funcionou... Desistem com muita facilidade. Depois desistem, mas depois querem outra vez logo arranjar uma relação que parece que não estão bem. Parece que é estranho, é difícil encontrar pessoas que estejam bem sozinhas, não é? Sim, não é uma coisa comum. Sozinho, a solidão, uma coisa é nós querermos estar sozinhos. Eu quero estar sozinha. E às vezes acontece, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estar sozinha em casa, eu tenho uma casa na aldeia, gosto de ir à aldeia sozinha, gosto de ir a Lisboa quando vou e fico sozinha, mas porque eu quero estar sozinha naquela altura, não é a solidão. Solidão Eu não é diferente. estou, é o diferente. De que é repente eu solidão? olho, a solidão é tu não teres ninguém com quem partilhar nem o bom nem o mau da tua vida, é tu de repente não teres qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de tábua de salvação, ninguém em que tu possas olhar e pensar, se eu desaparecer, as pessoas vão saber de mim, vão querer saber de mim. Eu às vezes ouço aquelas notícias de fulano, cicrano morreu e só 6 ou 7 dias. No Japão acontece muito. Já viste, as pessoas são mesmo individualistas ali. É uma cultura diferente. É uma cultura É muito de difícil para os individualidade. ocidentais se integrarem. Entender. E deve ter a ver com isso, não é? Ou seja, tu morres e ninguém... Mas aqui já acontece, tu morres e ninguém dá para a tua falta. Há pessoas que são encontradas Acontece mortas, muito mais tipo 6, 7, na 8. velhice, não é? Sim. 6, 7, 8 dias depois é que alguém se apercebe. É um dos problemas de não teres uma família grande, não teres filhos e não teres construído e investido nestas relações. Eu acho importante nós investirmos, mas deixa-me só isso. Termos alguém é termos filhos. Isso de termos filhos não é licença porque os filhos queiram saber de nós quando nós formos mais adultos e mais velhos. Eu acho importante. Não pode não acontecer, mas eu que eu vejo muitos filhos interessarem-se também pelos pais. Também acho que sim, mas é importante os pais também saberem os seus lugares quando os filhos crescem. É uma coisa portuguesa, não é? Ou seja, é uma coisa portuguesa que é... Eu sabes que eu tenho mais influência anglo-saxónica. O pessoal está-me sempre a criticar por causa disso. Tu arranjas muitos sarilhos. É o que é. Mas eu acho que, por exemplo, o que eu digo às pessoas, eu acho que também diz isso, que eu vi aqui esta informação, que é a pessoa mais importante da tua vida é a tua esposa ou o teu marido. Os filhos vêm, são uma parte que preenche muito a tua vida. Se calhar vais ter uma relação provavelmente boa e até o fim da tua vida com os teus filhos, que é suposto tu morreres até primeiro. Mas não são eles que devem limpar o meu traseiro, não é? Quem deve limpar o meu traseiro é aquele senhor que está ali sentado. Exato, essa está boa. Eu não sei se tenho jeito para limpar traseiros, tenho que ver essa cena. Mas se não limpares, tens que arranjar alguém que limpe por ti. Exatamente. Mas alguém que esteja imbuído dessas competências por ti, com o teu cuidado e com o teu olho. Isso. Eu percebo o que queres dizer, ou seja, o mais importante acaba por não ser... As pessoas muitas vezes acontece uma coisa portuguesa, que os filhos é o mais importante que há. Mas não são. E tu achas que não? Queres elaborar esse Eu acho que os raciocínio? filhos Deves conseguir elaborar muito melhor do que eu. Eu concordo. Eu acho que os filhos são a nossa maior responsabilidade. Nós decidimos ter filhos, os filhos não pediram para nascer, não é? Nós decidimos ter filhos. Os meus filhos às vezes dizem isso. Eles assim, eu não pedi para nascer. Mas já cá estás, mas sabes o que eu respondo? Eu também não pedi para tu nasceres. Não é? Queres que é um problema? Fala com Deus, não é? Não falas comigo. Isso. Não é? Mas eu acho que é nossa responsabilidade alimentá-los, educá-los e dar-lhes estrutura para que eles possam viver. Essa responsabilidade, dizes a palavra responsabilidade, é uma coisa... Eu compreendo o que queres dizer, mas repara, porquê que é nossa responsabilidade? Porque não te parece que é mais uma oferta e uma dádiva do que responsabilidade? É uma troca.
Não é? É uma troca? Quo, eu acho. Achas que sim? Nós Eu damos, acho que- eles dão-nos de volta. Eu acho que eles não dão nada de volta. Achas? Acho que não. Eu acho que... Dão sarilho, dão dor de cabeça, dão Eu acho, o que eu acho preocupação, estranho é pânico. porque é que eu gosto tanto dos meus filhos. Isso é a cena mais estranha que há. Eu só dou. Isso é Porquê visceral. é que eu gosto deles? Pois, mas é visceral. Isso tu nunca vais conseguir entender. Nem a medicina explica. Não Mas é? eu tenho É uma uma cena tese. de cheiro. Olha Tu tens para uma mim. tese. Eu também gosto dessa cena do cheiro. Eu disse que escolhi a minha mulher por causa do cheiro. A sério? É, eu digo, cheirou que era aquela mulher. Não, eu não cheiro nada, porque eu uso o termo cheiro porque acho que uso a palavra como uma sensação não racional, Sim. difícil de traduzir em racionalidade, ou seja, é quase como fosse um sexto sentido. Cheirou-te. Sexto É sentido. tipo a expressão. É a expressão só. Cheirou-te que era aquilo. É, exatamente. Mas o que eu queria dizer era, estávamos a dizer o quê? Perdi-me. Tu ias contar Desculpa. da tua mulher, que tinhas conhecido a tua mulher. Mas antes, nós estávamos a falar... Eu tenho transtorno de déficit de atenção, Miguel. Tu tens que arranjar outra Eu pessoa. também. Temos os dois. A questão é, estávamos a falar sobre o facto de... Dos filhos, eles não te dão nada, porque é que tu gostas tanto, Exato. tanto E a minha deles? tese é esta. A minha tese é que o amor é oferta, não é receber. Eu quanto mais dou sem receber, mais amo. Sim. E mais conectado fico ao agente a quem Ficas eu dou. agarrado. Fico agarrado. Por dar. Sim. E eu não sei se concordas com isto, que é, nas relações entre homem e mulher, muitas vezes nós estamos a pensar o que é que nós vamos receber. E eu acho que isso não é amor. O amor não é a minha mulher fazer alguma coisa por mim. É tu fazes alguma Eu quando faço por alguma ela. coisa por ela sem receber, e eu estou realmente a produzir o amor dentro de mim. É uma coisa estranha, que eu acho que vem da cena dos filhos, que foi daí que veio a minha... Não sei se Os tem lógica. filhos, essa os cena. filhos vêm sem qualquer tipo de proteção. Não é? Quando eles chegam à nossa mão, Isso. eles vêm mesmo a necessitar de proteção, de alimento, de cuidado, de higiene, de tudo. E esta responsabilidade que de repente nós temos em mãos faz-nos fazer uma vinculação a esta figurinha que nós nunca mais conseguimos largar. Nós temos que ter muito juízo quando eles crescem efetivamente e necessitam da sua independência para seguir o seu rumo. Nós precisamos de ter muito juízo para dar um passo atrás, como os nossos pais fizeram connosco. Nós dizermos a coisa mais importante da minha vida é o meu filho, não é? E de repente o meu marido, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos perdem qualquer tipo de importância na minha vida porque só existo consoante aquela criança, não é? Eu tenho uma enteada que eu amo como a minha filha, mas não é minha filha, não é? Mas eu amo-a como tal. E eu não tenho essa obrigação. Mas eu criei também, eu ajudei, eu alimentei, fiz higiene. Eu acho que estas vinculações acontecem, só que eles crescem, como nós crescemos. E adeus têm que seguir adeus a até sua amanhã. vida, adeus até amanhã. E eu espero muito que o meu filho cresça, arranje uma mulher, crie a sua família e que queira que eu esteja presente, como eu quero que a minha mãe esteja presente. Mas a minha mãe, eu não sou uma extensão da minha mãe. Os meus pais ensinaram-me, tu sabes que eu tive muita sorte. O meu pai era um homem que deixava as coisas muito colocadas no lugar, de uma forma que eu não te sei explicar como é que ele explicava, mas eu sempre entendi. Eu sou filha única, eu era a menina dos olhos do meu pai, sempre fui. A perda dele foi uma coisa violentíssima para mim, porque efetivamente eu brilhava naquele olho. Eu sabia do orgulho que o meu pai tinha, ainda que eu não fizesse nada de jeito, não é? Ele tinha um orgulho tremendo em mim e todos os dias me explicava que eu era a coisa mais importante da vida dele, mas era falso. Eu sabia que era falso, porque a coisa mais importante da vida dele sempre foi a minha mãe. E ele explicou-me eu aprendi o que é que eu quero para mim num homem ao ver como o meu pai sempre tratou a minha mãe. Porque é aquilo que eu quero. Eu quero realmente ser privilegiada em todas as coisas que eu faço, porque a vida que eu construo do lado do meu marido, não construo do lado do meu filho. O meu filho está a apanhar uma boleia jeitosa das coisas que eu lhe vou dar, mas ele tem que construir a sua vida e tem que construir a sua vida sem mim. Vindo-me buscar de vez em quando para perto, deixando-me participar na sua vida, sem a mesma responsabilidade, mas com o mesmo amor e cuidado. Se ele for a coisa mais importante da minha vida, como é que eu vou deixá-lo ser feliz? Exato. Como é que vais largar? Como é que eu vou largar? Aparece uma flausina qualquer, começa a catrapiscar o meu filho, começam a dar as sogras, não é? E assim nasce uma sogra. É assim Exato, que elas exato. nascem. A minha experiência foi um bocado... A minha experiência pessoal, os nossos pais deixaram-nos sossegados. Sim, Que eu acho que é uma coisa fixe, a sinceramente. crescerem. Exatamente. E eu vejo que e nunca houve conflitos, acho que nunca houve conflitos de nenhuma parte, que eu me lembro, por causa dessa distância, não é? Acho que facilita a distância, Sim, não é? facilita.
Facilita porque tu sabes que as pessoas estão ali, tu sabes que podes recorrer, Exato. tu sabes que aquele é o teu lugar seguro, no entanto não precisas. Mas se precisares, né? A facilidade com que tu vais e desbravas caminho e conquistas alguma coisa, por saber se acontecer alguma coisa, eu sei que posso voltar aqui e aqui vou ter alguma espécie de apoio e de cuidado. Sim, a família é importante, Mas vou, não é? não é? Mas é uma retaguarda. Se a família está sempre envolvida, eu às Mas vezes então a tua vejo... sugestão é, as pessoas devem, por exemplo, construir a sua vida com o seu marido ou mulher e devem separar-se, ou seja, como diz na Bíblia, Ninguém o homem separa. deve... Aqui eu defendo que o casamento é até que a morte, de preferência não a minha, é até que a morte nos separa. Aqui ninguém vai ao lado A minha nenhum. mulher também diz isso. Ela diz sempre que sou o primeiro a morrer, porque Miguel, tipo, é o que é, não é? achas que isso é natureza? Eu acho que é a natureza, não. Eu acho que é a Ela está inteligência sempre- feminina. Ela está convencida que sou eu que vou morrer. Eu estou sempre a falar, mas porquê que sou eu que Eu tenho que morrer? também. Não é? Eu não vou morrer na frente. Para quê? Para vocês ficarem aqui e substituírem a gente. Nem pensar. É isso. Não vai acontecer. É isso. Mas tu... essa coisa eu acho super interessante. Tipo, isto não é uma coisa que se ouve muito. Pois não, por isso é que eu arranjo muito burburinho à minha volta de vez em quando, porque eu defendo determinadas coisas ou partilho determinadas ideias que as pessoas dizem que eu sou louca. Porque a coisa que mãe sou eu, que eu acho que a coisa mais importante da minha vida não é o meu filho. Neste momento é aquilo que me dá mais trabalho, mais responsabilidade, Lógico. mais Não, preocupação. mas É visceral. Mas eu concordo 100% Mas com a isso. coisa mais importante... Então, o meu marido e a minha mãe ficam Mas tu dizes longe. isso aos teus filhos? Eu digo aos meus. Ainda não. Que O idade têm os teus Salvador filhos? tem 7. O ainda Salvador está tem no 7. princípio. Mas o meu mais novo tem 12. Eles já levam é com... outra Eu já coisa. digo sem problema nenhum. Sabe, Tipo, sim. vocês daqui a bocado vão para a vida. É isso. Ai pai, porque é que aquele meu irmão pode fazer isto ou não? Porque ele já está numa vida em que Olha, ele vai decidir o que é. há 2 semanas para aí, eu fui deitar o meu filho, dei-lhe um beijo de boa noite. E o gajo vira-se para mim e diz-me assim: alguma coisa eu devo estar a fazer bem, não é? Na altura eu não interpretei isto muito bem o que ele me disse. E ele diz-me assim: sabes, mamãe, quando eu for grande e tu já fores muito velhinha, quando eu sair do trabalho, eu todos os dias te vou dar um beijo antes de ir para casa. E eu na altura pensei: olha o gajo, nem pondera a hipótese vai-me enfiar num lar, nem pondera a hipótese de eu estar a viver na casa dele. Mas não, o gajo pondera muito bem. Vai-me dar um beijo antes de voltar para a casa dele. E isto representa a independência que eu quero que o meu filho tenha de mim. Eu quero realmente que ele venha todos os dias dar-me um beijo, esteja onde estiver. E se eu não estiver independente, eu espero que ele cuide de mim e me deixe em algum sítio onde cuidem de mim. Mas a verdade é que ele não tem esse grude de termos que ficar colados. E eu digo-lhe muitas vezes que ele é o amor da minha vida, que o amo. Engraçado como é que ele elaborou esse raciocínio, Viste? não é? Assim. E eu vim para cima triste. A minha casa é ao contrário. Quando eu digo venho para cima dos quartos, a minha casa é uma encosta e é ao contrário. Portanto, os quartos estão em baixo, a sala em cima. Eu voltei para cima e meu marido estava a ver televisão e disse: tu não vais acreditar. E disse-lhe: o gajo vai me enfiar num lar e vai-me lá todos os dias dar um beijinho e arranca. Mas depois, não é? Tu dás um passinho atrás e olhas, está certo. É mesmo isso. Todos os dias, quando eu sair engraçado. do trabalho, eu vou-te dar um beijo antes de voltar para casa. Exato, Bonito. tem lógica. Mas essa coisa tão estranha que tu estás a dizer que eu não consigo largar, que agora que é, tu disseste que o casamento deve ser até ao fim, até O casamento morrer. tem que ser até morrer, a não ser que tu não prestes mesmo, eu não vou ficar atada a ti quando realmente não há um... O que é não prestar? Não prestar. A violência doméstica, a agressividade, narcisismo, quando as pessoas não têm mesmo cuidado umas com as outras, eu não acho muito justo que a minha vida tenha que ser pautada por Mas foi um alguém. problema que tu tiveste, não foi? Eu tive uma este- relação complicada no passado para eu aprender o que é que a gente não quer para a vida. Engraçado. Mas ninguém me prendeu lá, não é? Fiquei por jumentice pura. Não... Mas acaba por ser às vezes uma coisa que acontece, não é? As pessoas não Eu era conseguem largar miúda, esse não tipo é? Não de consegui relações, largar, não é? mas também eu não tinha mais conhecimento de tal. Eu comecei a namorar com 18 anos na altura, não é? Foi o primeiro namorado a sério, foi uma relação que aparece sem eu saber mais. Não? Eu não tinha conhecimento, eu vinha da secundária para entrar na faculdade, tudo era uma novidade. Eu não era a miúda que sou hoje. Eu era muito introvertida. As pessoas às vezes têm dificuldade em contextualizar como é que eu era naquela altura porque sou diferente agora. E eu tenho noção que sou mesmo diferente. Eu fui uma criança muito introvertida, sempre fui muito enfiada em mim, não dava grandes conversas, nunca gostei muito de partilhar nada com os meus pares, eu fazia patinagem artística, portanto os amigos que eu tinha eram os amigos da patinagem, não me dava assim tanto com os colegas de escola.
era muito grande e muito máscula para a idade. As minhas amigas já estavam todas muito femininas e eu, por causa dos patins, tinha muito músculo, era muito robusta, não tinha as maminhas desenvolvidas como as minhas amigas, portanto elas diziam-me coisas muito desagradáveis, não se esticavam para mim porque eu tinha muita força, portanto se alguém me encostasse... Mas sofrias de bullying? Um bocado. E achas que, Aquilo que se chama o bullying agora. Achas que o bullying é uma coisa boa ou uma coisa pá? Depende. É uma boa resposta. Depende da aprendizagem que ele te traz. Não é uma coisa tão simples de responder. Não é tão simples, não. Depende da aprendizagem que ele te traz. O bullying ridículo que nós vemos hoje em dia, redes sociais, insulto, agressão simples, sem justificação. No nosso tempo, que parece que vai há muitos anos atrás, havia até o bullying era feito de forma diferente. Não havia uma continuidade de agressividade, a não ser que fosse um tipo muito específico, que tivessem tomado por ponta, ou um grupo muito específico que fosse mesmo maldoso. Não, era diferente. Ninguém te magoava até te matar. Os miúdos tinham noção que havia limites, haviam coisas que não poderiam ser feitas. E eu acho que os nossos miúdos hoje em dia não têm a noção dos limites. Não têm noção que há coisas que não podem ser feitas. Eu já tive em consulta mães desesperadas porque os amiguinhos de uma filha resolveram pôr vidros na sopa. Não têm noção do limite, não têm noção da mortalidade, não têm noção do risco. E tu se esticasses para alguém, quando eu andava no liceu, mas alguma vez eu não levava 2 bufardos bem aviados na cara da diretora do colégio, não, da escola, que eu andei na pública, mas não levava bem aviados na cara se eu me esticasse para um colega meu e o magoasse, se estes soubessem, os contínuos, os professores soubessem, mas alguma vez eu desrespeitaria uma professora dentro da sala? Meu pai, nem quero imaginar, meu pai que era todo da paz, se eu chegava à casa, não é? Não fazia sentido, havia respeito, mas havia também algum receio das consequências que podiam vir para nós. Portanto, ou seja, nós aprendíamos cedo as consequências. O bullying naquela altura eram meia dúzia de chicos espertos que resolviam esticar-se para os miúdos, mas sabiam dos limites que podiam testar. Agora não. Agora não há limites. Agora não há limites com nada. Mas achas que não há limites porquê? Porque também não lhes podemos acertar o passo? Não podes. Nem tu, nem ninguém. As pessoas não podem levantar a voz aos meninos porque os traumatizam. Eu tiro o meu chapéu. É mesmo assim. Hoje em dia os professores passam o inferno. Eu tenho... Já quando andava no secundário já vi alguns professores a passar pelo inferno. Mas será que é pior agora? Agora é terrível. Eu tenho muitos professores em consulta. Eu ouço coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Tu não podes mesmo fazer nada. Os meninos podem fazer o que lhes apetecerem. Pois. Antigamente, onde é que eu pensava em desacatar a autoridade de um professor? Jamais, não me passava pela cabeça. Agora eles fazem o que querem, eles desrespeitam as pessoas, insultam-nos, batem-lhes, empurram-nos, atiram telemóveis pelo ar, dizem coisas que não devem impropérios, põem coisas nas redes sociais. E ai de quem? Os professores não estão protegidos. Não estão protegidos sequer pelo Ministério. Porque eles deviam ser protegidos pelo Ministério, porque quando isto acontece, o aluno tem que ter consequências, mas consequências graves, nomeadamente a expulsão da escola. Exato. E acabou. E chumba o ano e vai para outra escola, se puder ir. Porque ele vai ter que cumprir a escolaridade obrigatória, mas as coisas precisam de limites. Não há. Sim, que depois começa a contaminar começa a contaminar todos, outro. Claro, já percebi. Ele faz, não acontece nada, se eu fizer. Sim, as crianças testam um limitezinho, não é? Mesmo em casa. E exploram. Claro. E é uma prova de inteligência emocional muito grande. O explorar, o desafiar, o desacatar, o ver até onde é que pode ir. E exato. Tudo bem. Muito bem, mas então tu estavas a dizer de esta cena que eu acho que vai produzir, realmente produz uma coisa, que é casado para até morrer. Okay? Tu, apesar de teres tido uma experiência má, sim, que conseguiste ultrapassar... Mas nunca casei e nunca pensei em casar. Sabes que eu acho que há sempre uma luzinha... Okay. Mas há pessoas que se calhar casam, não é? Na esperança que o casamento vá mudar o sujeito ou a sujeita. Tem essa esperança? Eu acho que sim. As pessoas às vezes, quando casarmos as coisas vão mudar. Ele vai ser diferente, ela vai ser diferente. As pessoas não mudam. Mais rápido a montanha muda de lugar do que a pessoa muda de caráter. Okay. Mas as pessoas têm esta ilusão. Ele vai ser diferente quando casar, ou ela vai ser diferente quando casar, ele vai ser diferente quando tivermos filhos. As pessoas não mudam. As pessoas adequam-se então a tua recomendação é, se estiveres numa relação desse tipo... Bater calcanhar no cu. O que é que se quer sair dali. É sair lá. Sair. Vai custar, vai. É difícil sair de uma relação com um narcisista? Os narcisistas alimentam muito o ego da pessoa, alimentam muito a relação, alimentam muito a pessoa, o amor.
esta ambiguidade de tu teres tudo e não teres nada, que tu não consegues acompanhar. Nós não conseguimos acompanhar da melhor maneira. Mas uma coisa é tu passares por um narcisista quando em ter a idade, não é? 19, 20 anos, em que realmente não sabes o que é que está a passar. Outra coisa é tu passares mais tarde, com alguma experiência. Nós, quanto mais termos tempo, nos demorarmos ali, mais difícil é sair dali. Pessoas, ele não vai mudar, nem ele nem ou ela, não vão mudar, as pessoas não vão mudar, não vão ter um comportamento diferente, não vão comportar-se de forma diferente, vão aprender que conseguem dominar-te e vão-te dominar até a exaustão, até te cansarem, até te dobrarem. E quando tu já estiveres mesmo dobrado e cansado, vais deixar de ter graça. E eles vão começar a explorar outros campeonatos. Normalmente é o narcisista que abandona, não é a pessoa que está com ele ou com ela que abandona. Dizer isso, porque, por exemplo, às vezes vejo relações a acontecer de... Imagina, tenho uma relação durante 10, 20 anos e a pessoa que é abandonada é super... Pode ser um homem, pode ser uma mulher. É super, como é que ia dizer? Super fiel, é super esforçada. Submissa. Acho que se calhar essa é a melhor palavra. E mesmo assim é deixada. E mesmo assim é deixada. Então, porque deixou de ter graça, deixou de ter piada. Não é? De repente há outra pessoa que é outro desafio. Se tu deixas de ser um desafio, não tem graça. Mas isso é uma exploração da pessoa. É uma exploração. Não? Olha, o pior caso, eu acho que nunca partilhei isto com ninguém, vou partilhar aqui. Nunca falei sobre... Eu tive um caso no hospital que eu acompanhei há muitos anos atrás. É daqueles que a gente não consegue esquecer, fica mesmo marcado. Uma senhora que aparecia lá na urgência uma vez por mês, mais ou menos. Ou porque caía nas escadas, ou porque a bicicleta tinha um problema, ou porque o armário tinha batido nela. E várias vezes acabava por parar no nosso... Ela já estava referenciada, não era crime, a violência doméstica ainda não era crime público naquela altura. Portanto, nós chamávamos a polícia, mas ela não fazendo queixa, não corria. E ela veio mais recente, não é? Ela começou a aparecer com escoriações fortes e teve 2 traumatismos crânioencefálicos, uma coisa assim mesmo violenta, e ficou internada no meu serviço, durante 9 meses, numa das vezes. 9 meses? Durante esses 9 meses, ela perdeu mesmo o conceito de si. Foi uma coisa muito complicada, ela depois ficou disfásica, não dizia coisa com coisa, ela não conseguia compactuar as palavras e acabou por ficar em consulta externa aí desses 9. Ela não ficou internada 9 meses, ela ficou internada durante um tempo e depois continuou a voltar para as consultas externas para reabilitação cognitiva e estimulação verbal. Durante este tempo eu apercebi-me da violência que ela estava a que ela estava presa há anos. Era um casamento com 20 anos. Ele não lhe dava umas palmadinhas de amor, ele batia-lhe feio. E não era um homem que bebesse, não era um homem com problemas com drogas. Por mais que tu procurasses, não tem uma justificação para tu agredir uma mulher desta maneira. E ela nunca saiu dali. Por mais que eu tivesse tocado ali em diversos pontos, o facto de ela estar a dar o exemplo às filhas, que não podia continuar nesta linha, não podia estar nesta situação, ela continuou a aparecer no serviço. Por mais que nós continuássemos a tentar ajudar, ela volta e meia a apagar. Isto nestes 11 anos em que eu estive lá. Aparecia umas vezes, depois desaparecia, aparecia outras vezes, e há outro serviço, depois eu ouvia que ela tinha estado lá, até que uma das vezes... a pancada não correu tão bem e ela acaba no nosso serviço de especialidade, traumatismo crânioencefálico. O TCE tem uma unidade de vértebro-medular. Ela caiu pelas escadas abaixo e ficou paralisada para sempre. E disse-me aquilo que eu não consegui esquecer nunca mais na minha vida, que é: Soutora, eu agora nesta cadeira de rodas já nem para ele sirvo. Repara bem, depois de tudo ela estava tão destruída que não tinha noção que o erro não foi dela, que não é culpa dela estar naquela cadeira de rodas, não é responsabilidade dela a situação em que se encontrava. E eu nunca mais me esqueci disto, sabes? Isto também me fez acordar para a relação que eu passava, não nesta altura já não acontecia, mas anteriormente. Esta sensação que nós temos de destruição total, que parece que aquela pessoa é a única pessoa que alguma vez vai olhar para nós. Nós somos tão pouquinho que mais ninguém nos vai tocar ou pegar, ou seja o que for. Se tiveres uma relação desse tipo, que tipo de sinais é que tu podes... imagina, olha, porque é difícil, às vezes tu estás envolvido na situação muito. e tu consegues elaborar algum tipo de
raciocínio de como assim, de forma mesmo simples, a constante necessidade de aprovação e a tristeza constante é sinal que alguma coisa não está bem na relação. Ou seja, estás a dizer, se eu procurar a aprovação, Total. Sempre. significa que há um problema. Que a pessoa não te está a validar. Não é? Tu, quando estás com alguém, a pessoa tem que ter um bocadinho de vaidade em ti e tu nela. Não é? Orgulho. E tens que expressar esse orgulho. Eu olho para alguém que está comigo e essa pessoa nutre orgulho em mim, tem vontade de estar comigo e de saber as coisas que eu faço. Se de repente tu estás numa relação em que Estás sempre a procurar o outro não te dá valor, mas isso é ou tu subjetivo. sentes que mas quais são as coisas internas que tu podes isso. sentir? A pessoa sentir, eu estou nesta relação e ele não quer saber de mim. Ou ela não quer saber de mim. Ou tu estás a agir para ter sempre aprovação. Isso é outra coisa. Não é? Se tu estás a agir para ter sempre aprovação, pode ser um problema teu, da tua autoestima, da forma como tu te vês. Okay, então como é que eu posso identificar uma relação de sempre tristeza? Tu estás numa relação, isto para as pessoas que nos ouvem lá em casa, tu estás numa relação e estás sempre triste. Essa relação não te traz nada. Não é? Que relação é que tu ficas que não te traz nada? Mas eu amo-o muito, ou amo-a muito. Mas que amor é este em que tu te deixas ficar numa relação que não te dá absolutamente nada? Estás sempre triste. Sempre triste. Ele não quer saber de mim, gosta mais dos amigos, gosta mais do futebol, e quem diz ele, diz ela, não é? Gosta mais das amigas, gosta mais de ir às compras online, gosta mais de sair com elas, pronto. Porquê que ele ou ela preferem estar mais com os amigos do que comigo? Não é? Que relação é esta? Mas não há momentos em que isso pode acontecer. Momentos específicos, mas sempre. Quanto é que é para ti sempre? Sempre. Uma relação tem 1 ano. Que percentagem desta relação é que tu estás feliz? Mas, por exemplo, quantos meses desta relação? Imagina que casaste 12? com alguém... Se tu casaste, já deste o passo. Tu sabias como é que era essa tratante ou esse tratante que tu tinhas aí. E o que é que fazes agora? Depende. Eu proponho que as pessoas façam terapia de casal. Não é? Porque Ou seja, a violência está fora de questão. A violência está fora de questão. Aliás, são as duas coisas que proíbem a terapia de casal. Imagina que chega um casal à minha consulta, isto é mesmo deontológico. Isso. Chega um casal à minha consulta, eu apercebo-me que uma das pessoas é vítima de violência doméstica ou uma das pessoas tem um amante. Ou uma pessoa tem um Termina aqui. Isto é condição sine qua non para terminar a terapia de casal. As pessoas podem fazer terapia individualmente, mas terapia de casal não acontece. Não pode. É engraçado, outra coisa que eu vejo também é alguns, principalmente homens, mais homens que mulheres, sinceramente. Conheço pessoas que são de tal ordem tão manipuladores que conseguem estar casadas com uma pessoa e ter outras relações. Quantas? Pois, e como é que... Tu se visse a caixinha de Natal que eu abri, a caixinha das seguidores, uma das seguidoras, eu perguntei qual é que tinha sido o pior presente de Natal que as pessoas tinham recebido. Na esperança que partilhassem comigo uma piuga feia, pronto. E uma das minhas seguidoras respondeu-me um par de cornos. Ele estava a trocar mensagens com um arranjinho na ceia de Natal. E eu partilhei esta mensagem e tu não tens noção da coleção de mensagens que eu recebi de pessoas a partilharem que tinham apanhado arranjinhos na véspera de Natal, não neste Natal propriamente dito, neste que passou, mas de outros de 2014, 2020, 2019, 2018 e vieram por ali fora. E eu fiz um Reels a pedir para as pessoas mandarem mensagens para mim, a partilharem ainda mais acerca... Eu recebi mensagens do arco da velha. Há pessoas que descobriram 1, 2, 3 amantes, ou 1, 2, 3 amantes, maridos, esposas... Mas uma coisa é descobrir, outra coisa é tu aceitas, mas uma relação deste tipo, tu és a minha mulher e tu aceitas que eu tenha outras relações. Mas combinamos que era uma relação aberta. Combinamos que... Ou o nosso contrato diz que é de exclusividade, mas tem uma linha que eu não li. Não, que tenha uma relação aberta, ou seja, nós somos casados, sim. Tu és a minha mulher, tu não podes ter nenhuma relação. Não, isso não é uma relação aberta. Mas eu estou a falar... Não, Miguel, isso não é... Isso é uma esperteza tua. Não é só minha, eu já vi acontecer. A relação aberta é nós dois podemos ter outras relações. Pois, isso... Pois. Mas imagina, deve haver de todos os tipos, suponho. Deve haver de todos os tipos. Mas esta relação que eu estou a falar tem um aspecto narcisista. Sim, eu posso ter outras pessoas, mas tu não podes. Não é? Mas contratuamos assim? Sim. Mas isso não é desvalorização da outra pessoa? Depende. O que é que tu me dás para que eu deixe que tu te envolvas com outras mulheres, mas tu dás-me outras coisas que me fazem mais feliz do que eu saber que tu tens relações com outras mulheres? Tipo Rolex e coisas assim? Tipo. Ou seja, tu achas que é razoável? A linguagem do amor que é diferente para toda a gente. Eu não falava em coisas físicas. Exato, claro. Mas há linguagens de amor diferentes. Imagina que eu não gosto de sexo. Não
não me apela, não me atrai, sou assexual, não tenho vontade, mas o meu marido tem. E nós combinamos que eu gosto da nossa relação, eu gosto do conceito de família, eu quero ficar neste relacionamento, mas sexo não, que é coisa que não me agrada. Então, tu vais à tua vida, resolves os teus, não te envolves emocionalmente, o contrato, podes ter as pessoas que tu quiseres, mas deixas-me aqui no meu canto sossegadinho e a nossa relação mantém-se para todo o sempre. Eu acho que o importante é as pessoas serem sinceras no contrato. Tu sabes que eu não tenho... Eu acho que as pessoas devem ser felizes nos seus relacionamentos desde que as duas saibam em que relacionamento estão. A traição eu acho que é mesmo feio. Traição nas costas. Tu mentires, ludibriares a outra pessoa. Isto é uma baixaria. Eu acho mesmo nojento, porco. Não tenho palavras. A dor da traição não é só porque fisicamente tu te envolveste com outra pessoa. É a mentira. É a descontextualização do respeito de família. É o facto de tu não quereres saber de tudo o que nós construímos. Mas tu pões na outra pessoa a responsabilidade. E agora? E agora? Nós separamos, os nossos filhos perdem o conceito de família, vai cada um à sua vida, estrutura-se o património, e agora não quiseste saber, quer dizer, mas a cueca foi mais importante que tudo o resto. É a desilusão de tu não teres tido em consideração tudo o que nós vivemos e construirmos juntos. Por uma noite, ou por uma tarde, ou seja o que for. Isso é que eu acho que é feio. Agora, imagina que as pessoas contratuaram que de vez em quando podem, se for de mútuo acordo. Há pessoas que têm relações abertas, que frequentam casas da especialidade swing e orgias e essa coisa toda, mas têm que os dois estar de acordo com isto. E se os dois estiverem de acordo, muito bem. O que eu acho muito feio é, nós casamos, nós decidimos viver uma relação monogâmica de exclusividade entre os dois e um dos dois, não é, às escondidas, anda por aí numa suruba da vida. Isso é que eu acho errado. É mentira, não é? Mentira, a falsidade, a deturpação da realidade. Não é? Tu esqueces-te. Não é? Tu não podes fazer nada. O desejo é incontrolável. Tu não consegues controlar o teu desejo. Tu só consegues controlar o que tu fazes com o teu desejo. Não é? Tu podes sentir coisas. Mas caramba, nós não somos animais irracionais. Exatamente. Tu podes sentir coisas e decidir o que é que tu queres fazer com as coisas que tu sentes. Fulano mandou-me uma mensagem. As pessoas, é só uma mensagem. Não é? Fulano mandou-me uma mensagem na rede social, eu só respondi, é só uma mensagem, é só uma troca de mensagem. Porra, não é só uma mensagem. Tu sabes perfeitamente que estás a fazer cagada, não é? Estás a mandar mensagem porque tu queres. Não é só uma mensagem. Essa cena do desejo é interessante, que é o desejo... se nós não conseguimos resistir ao desejo, nós somos como se fôssemos um animal racional. Sim, não há diferença entre nós e um gato. Eu não acredito nisso, sabes? Eu não acredito nisso, não consegui. Não quiseste. Sim, ou alimentaste. Alimentaste porque estava a divertir, dopamina, não é? Exato. É uma molécula quilhada. Exato. Não há nada que alimente mais um hashtag do que a dopamina. E claro que isto, o fruto proibido mais apetecido. É muito interessante tu envolveste aqui nessas situações, mas é assim tão interessante que te faça pôr em causa tudo o que tu construíste na tua vida com a pessoa que tens do teu lado. É que convém valer a pena. Se for para ser, então que vale a pena. Porque o risco todo que tu estás a correr, ou vale a pena ou... Pois, eu percebo exatamente o raciocínio. Mas eu agora estou a tentar compatibilizar a tua forma como olhas para as relações e para o contexto do contrato que as pessoas fazem com devemos ficar casados para sempre. Sim. Não é? Ou seja, esse pressupõe nós durante a vida vamos mudando, somos pessoas diferentes, Sim. Vamos alterando, não é? Sim. Apesar de sermos sempre a mesma pessoa, como tu dizias, também há mudanças, não é? E devemos partilhar com essa pessoa para que a pessoa saiba que mudanças é que acontecem. Muitas vezes o que acontece nas relações longas é nós não contarmos à outra pessoa da nossa própria evolução, ou a outra pessoa não estar atenta à nossa própria evolução. Se houvesse essas coisas que eu ouço em consulta, não é? Pois, tipo, aqui o Zé António nunca gostou de favas e agora gosta de favas, não é? E ele diz, não, o que eu não gosto é de sopa de favas. Mas são coisas que tu às vezes ficas assim, olha, o que eu não gosto é de sopa de favas. Favas estufadas eu gosto. Mas desde quando é que tu gostas de favas? Não, mas as pessoas não ouvem, não é? O facto de eu nunca ter apreciado azul não quer dizer que eu, a determinada altura da minha vida, não começo a olhar para o azul com outros olhos e já gosto de roupa azul e de paredes azuis e da cor azul. Exato. Então tem que haver o quê? Para resolver? Tem que haver partilha e comunicação, que eu acho que é o que falta. E compromisso? Compromisso. Adaptação? Adaptação. Temos que ter isso tudo. Confiança. Temos que ter um bocadinho de mente aberta para perceber que nós evoluímos e envelhecemos de forma diferente.
Há coisas que nós gostamos e temos que fazer coisas em comum, porque as pessoas, aquele marasmo do dia a dia, o casamento é uma seca, não vamos dourar essa pílula, portanto, convém que seja fixe, não é? Se a gente tem que levar com esta seca ao longo da vida toda, Mas temos que levar? se casamos, devemos fazer um esforço para manter esta união. Mas devemos casar única e exclusivamente se acharmos que vale mesmo a pena construir alguma coisa com aquela pessoa. Num caso é só porque sim, porque é fixe o dia, porque a festa é porreira, porque a seguir vamos de lua de mel. Isso não. Casar, eu acho que o conceito de olhar e eu quero mesmo construir aqui qualquer coisa com esta pessoa. Se me acontecer alguma coisa, esta pessoa vai estar do meu lado. Se acontecer alguma coisa a esta pessoa, eu vou estar ali. E nós temos que casar com esta certeza absoluta. Eu não vou a lado nenhum. Ainda que coisas aconteçam. Ainda que um Ou seja, dia... é um contrato, é uma promessa. É um contrato, é uma promessa, compra e venda. É uma promessa e convém que as alíneas fiquem muito bem definidas neste contrato. E eu não acredito... As pessoas, quando se separam, quando se divorciam, esqueceram-se de tudo. Esquecem-se de tudo, de todas as promessas, de todo o respeito. Como é que tu amas uma pessoa durante 10 anos e de repente há um divórcio e tu não gostas da pessoa, não respeitas a pessoa, não cuidas da pessoa? Eu tenho muita dificuldade em entender o que é que acontece com o sentimento. De repente a raiva, a dor, a mágoa toma conta de tudo e todos os outros sentimentos desaparecem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos muita dor e essa dor faz-nos ter vontade que a outra pessoa sofra também e entramos numa espiral em que ninguém se entende. A terapia de casal também é boa para os divórcios, quando alguém realmente se quer separar porque assim decidiram ou porque uma das partes não quer continuar a relação e não quer mesmo. A terapia de casal pode ser um bom coadjuvante numa separação com respeito, com ternura, com atenção. Eu não acredito que o amor acabe. O que acaba muitas vezes é a paixão e as pessoas querem estar apaixonadas e querem viver uma vida de apaixonada. Então apaixonam-se a vida. A paixão é aquele sentimento, digamos, do princípio de uma relação, é isso que estás a dizer? É, dopamina. Só que a paixão e a dopamina duram cerca de 15 a 18 meses no organismo. E não podem durar mais porque o teu sistema imunitário está profundamente comprometido enquanto ela está ativa. Exato. E o sistema até tem menos, a mesma estimulação cada vez tem menos efeito. É um processo biológico, não é? É porque a droga, entre aspas, a dopamina é uma droga sintetizada pelo nosso organismo, mas que é muito gostosa. Por isso é que ela liberta-se tanto na paixão como se liberta num vício de jogo ou pornografia, ou seja, qualquer coisa desse género. Ou até na heroína, na cafeína. Exatamente, qualquer ina. As inas são profundamente estimulantes. Cafeína reduz a velocidade de degradação da dopamina, não é? Isso mesmo. A heroína aumenta a capacidade de absorção da dopamina. Isso mesmo. Ou seja, tem sempre efeitos... A heroína retira esta sensação de pico, a cocaína aumenta muito, não é? De repente tu achas coisas que nem sequer são realidade, fica uma realidade profundamente aumentada. Mas nós na paixão sintetizamos isto sem precisar de consumir absolutamente nada. De repente tu estás drogado todo dia, toda a hora. Vem uma mensagem e tu estás constantemente picado a este sentimento. Este sentimento, o nosso organismo não consegue, não é só o teu cérebro, o teu coraçãozinho que está alimentado a dopamina, está tudo. O rim está alimentado a dopamina, o coração físico está alimentado a dopamina, o pâncreas está... Não dá! Chega uma altura que o organismo diz, para aqui, não dá para continuar aqui a viver porque nós vamos ter um sarilho, estamos a dormir, o nosso sistema imunitário não tolera tanta sintetização como está a acontecer. E de repente ela começa a baixar para dar lugar a outra hormona, que é a serotonina. A hormona do amor, da pertença, da tranquilidade, do equilíbrio, da estabilização de humor. Não é assim tão fixe, não é tão fixe como a dopamina, não é tão emocionante, mas é muito mais saudável, muito mais salutar. A serotonina é responsável por quase todas as boas coisas equilibradas da nossa vida. Ela tem responsabilidade em várias funcionalidades parasimpáticas do nosso sistema nervoso. E tudo bem. O que eu digo muitas vezes é, numa relação, num casamento papel passado, que as pessoas decidiram partilhar a vida juntas, nós não vamos estar sempre apaixonados pela pessoa, mas nós vamos amar essa pessoa sempre. Umas vezes vamos estar mais apaixonados, outras vezes vamos estar menos apaixonados, outras vezes vamos estar nada apaixonados e só queremos é outra dopamina, não é? Mas depois o sentimento volta. Nós temos que aprender a conseguir bailar com estas hormonas por forma a alimentar-nos a nossa relação. O que acontece nos casamentos é que as pessoas já casei, está casado, ela está aqui, eu também estou aqui, não é? Ele está aqui, ela está aqui, é o dia-a-dia, é os filhos, e esquecem-se completamente de alimentar a relação. Esquecem-se completamente que eu não tenho que te amar, não é? Eu amo os meus filhos porque são meus filhos. Eu amo a minha mãe porque é minha mãe. Eu amo o meu pai porque é meu pai.
tu não me és nada. Portanto, eu amar-te é só uma coisa absolutamente extraordinária, sem justificação absolutamente nenhuma. Quão louca é que eu tenho que ser para amar e querer alguém na minha vida para sempre, quando essa pessoa não me é nada? Ninguém me disse, olha, está aqui o Miguel, tu vais ter que amá-lo porque ele é teu irmão, teu pai, teu filho. Não, eu decidi amar o Miguel e ficar com o Miguel. E isto para mim merece todo o esforço que te é dado, percebes? Tu partilhares a tua vida com alguém porque tu decidiste amar essa pessoa. Exato. E a história também tem valor, não é? Eu acho que a história tem muito valor. Eu acho que, por exemplo, eu já sou velhinho, já tenho 41 anos ou 2, eu não sei. Eu tenho 45, eu já comi a broa quando tu nasceste. E uma coisa engraçada é, Susana, tipo, esta história, que tenho a minha relação, acho que já tenho, não sei há quantos anos, deve ser para aí 20 anos. Não se podem, eu não sou muito bom com datas. É melhor não te atracares dessa mesa. Há muito, há uma década quase. Devem ser quase 2 décadas. E a questão é, eu acho que eu não sei, mas eu por exemplo, por exemplo, eu passo muito tempo com a minha mulher. Eu, quando digo muito tempo, sou capaz de passar, sei lá, todo dia, todos os dias, praticamente, não é? Ou seja, só se for ao cabeleireiro é que não estou com ela. Ou às unhas. Muitas horas que as mulheres gastam no cabeleireiro. Exato, isso é verdade. Nessas horas eu não vou lá. Só se tiver que também desfrizar o cabelo. Mas a questão é, com o tempo constrói um tipo de relação onde às vezes estamos a comunicar e a comunicação, eu não digo nada, eu não disse nada de jeito, mas a pessoa já sabe o que é que eu disse. Sim. É super estranho. Começa a ler-te a mente. Exatamente. E eu acho que é engraçado, é mesmo quando se está a falar do passado, existe muita coisa que já aconteceu, muitos sítios onde as pessoas já estiveram. Há muita vida. Há muita vida. Eu às vezes pergunto, mas se eu começasse uma relação agora, ai que chato que era. Paciência. E paciência. Mas há pessoas que apreciam muito isso, sabes? Há pessoas que gostam desse fenómeno de... Há pessoas que adoram o início das relações. E eu sou uma tipa do meio. Eu gosto do meio. Não está no princípio nem está no fim. Estás a ver? Gosto do conforto de tu estás na relação e saberes que a relação vai ficar ali e ninguém vai a lado nenhum. Ok, o que é que é o fim? O fim é terminar uma relação. O fim é quando acaba. Ou tu morres, que é a única opção. Isso é o que a minha mulher me diz. Não é tu morres, tu vais morrer. É pronto, é um dia, não é? Inevitavelmente. Yeah. Ou alguma coisa de muito grave acontece e tu me trocas por uma novinha. Pronto, isso aí já não posso fazer nada se tu fazes a bica, não é? Não posso prender-te no pé da mesa, que isso aí já é ilegal. Mas a verdade é que há muitas pessoas que vibram com o início da relação. O excitex, o não conhecer a pessoa. Sim, mas isso, os primeiros meses eu até percebo a emoção. Pronto, mas depois há dos primeiros meses até depois, vários anos, para estabelecer um tipo desta conexão. Quando chegam lá com o seu o Zé António apaixonou-se, saiu de casa e disse, pronto, mas você quer o Zé António? Quer? Então espere 6 ou 7 meses e ele volta. E volta. 80% voltam, não é? Saem de casa apaixonados ou apaixonados, homens? Eles e elas apaixonados. Tu sabes que antigamente voltam, porque depois acaba a dopamina. Então, se é para ter este sentimento, vou ter o sentimento que a Amélia com que eu estou há 20 anos, que é muito mais porreiro. Já construiu uma história, tem mais valor. Na realidade, se tu fores a avaliar, tu amas a pessoa com quem tu construíste alguma coisa. Se te acaba a paixão com uma pessoa que tu ainda não construíste absolutamente nada, não tens attachments, não tens vinculação, o que é que fica? Pois. Fica a saudade, o sofá, dos chinelos. Assim, os meus pacientes dizem chinelos e sofá. A minha primeira mulher é que era. Mas a verdade é que se antigamente as mulheres eram mais permissivas para este género de coisa, agora não são, não é? Os homens vão-se embora, 6, 7 meses, acham que podem voltar, mas não podem. Essa é que é a realidade. E ficam ali presos naquela de, mas eu quero-a de volta, fiz o maior disparate. Eu ouço isto vezes sem conta. Eu acho que as mulheres são mais organizadas na troca. Uma mulher quando sai de casa porque se apaixona, não é no joelho. A mulher não é tão tocada à dopamina e desejo sexual como o homem. Ou seja, é mais racional. É mais racional. Estratégico. Se troca, é porque ela viu ali qualquer coisa que a alimentava, ou que lhe alimentava alguma parte que o outro relacionamento não alimentava. Portanto, não é tão comum a mulher querer voltar atrás passado meia dúzia de meses, 9 meses. É uma gestação. 9 meses, mais ou menos. Estou a perceber, ou seja, 9 meses é o que dura o Shitex. O Shitex. Pois, está tudo igual, não é? E depois, de repente, o outro sofá é que era bom. Mas a mulher não volta tanto?
A mulher não volta tanto, não. O homem volta mais atrás. E A porquê? mulher quando sai, porque sai mais decidida. Eu acho que a mulher quando olha para o lado, é mais raro a mulher deslumbrar-se pelo desejo. Desejo físico, desejo sexual. Mas pode ser outra coisa, pode ser, por exemplo, eu vejo vejo vídeos no YouTube, eu vivo no YouTube, e o que eu vejo é dois tipos de fenómenos novos, pelo menos tem acontecido muito agora, que é, por exemplo, mulheres que deixam, por exemplo, uma relação aos 35, 36 anos. Sim. E eram até mulheres bonitas e mulheres que tinham a maior parte das mulheres tem muitos homens atrás delas, Sim. não é? É normal. E o que é que acontece é, quando chegam a esses 35, 36 anos e voltam ao mercado, pronto, já a maior parte dos homens que elas querem já não se interessam por ela, porque se vais construir uma vida ou se andas à procura de alguém Sim. e tens 35 anos, é provável que procures alguém com 30 ou 25, não é? Para teres mais tempo, vamos Sim. dizer assim. Aos 35 anos Procura juventude. procura juventude, não é? Porque o pessoal diz que o valor comercial da mulher é tipo o máximo é tipo aos 25 anos. Eu acho do máximo homem que as é- pessoas continuem a pensar assim e a desvalorizar aquilo que realmente é o valor comercial da mulher. Porque Eu as estou- quarentonas estão aí Claro, mas o que eu estou a dizer, perigosas Susana, até. mas repara, o que eu estou a dizer é, se tu queres ter filhos, Sim, não vais pegar numa quarentona, sim, percebes? sim. Porque é biológico. Sim. Ou seja, se queres construir família, não é? Vamos imagina que não era casado, tem 40 anos. Mas tu sabes que o Não é? problema Eu não ia das procurar mulheres... uma mulher Mas quarentona. o problema é Por que muito as que gostasse quarentonas... delas. A Sabes maior o que eu parte vou das dizer? quarentonas que aos 40 não teve filhos é porque não quiseram ter filhos. Sim, Portanto, também não estão com paciência para ter filhos agora. Portanto, Claro. o que elas querem, o que elas procuram num Exato. homem é realmente alguém que não lhes aporte esse tipo de desejo. Claro que eu sei que sim, mas o salvo raras problema é que tu exceções. procuras uma coisa, que depois eu vejo os indicadores é, vamos imaginar uma mulher, como eu estou, uma mulher de sucesso, não é? Que teve, imagina que não tens o teu marido, não é? E vais então procurar uma relação. Deus me livre, eu nem sei, olha, Por onde estás a ver começar? estas novidades, nem sei por onde Pronto, começar não estas importa. novidades agora. Mas há muitas pessoas na tua situação. Sim, E até mulheres que fizeram uma carreira profissional, tiveram que investir na carreira, não Sim. tiveram tempo para construir grandes relações, chegam ali aos 35, 36 e dizem, agora quero não sei o que mais. Tipo, uma mulher que foi uma high achievement, ou seja, ela atingiu um sucesso na carreira, sim, ela também, normalmente as mulheres, assim, o homem constrói-se, a mulher nasce, é um bocado, não sei se concordas com Sim. isso. Ou seja, o valor do homem é o que é que ele conquistou. o valor de mercado. É o que ele conquistou, quanto dinheiro ganhou, qual é o estatuto que tem. É mais complicado para o homem nessa... Muito mais. Nessa A perspectiva. mulher nasce bonita aos 16 Tá bom. anos, tem tudo. Ela só tem que encontrar um Mas marido, tu sabes que aos um homem 16 rico. anos, aos 20 anos a beleza é grátis, aos 40 já é investimento. Já é A investimento, mulher já se tem que gastar. uma hora nem mais. Já não é? Exatamente. Mas o que eu quero dizer é essa dicotomia que existe entre o valor de um homem e o valor de uma mulher. Estou a falar de mercado, Sim. não são valores Sim, intrínsecos, claro. não é isso que estamos a falar. Porque eu concordo absolutamente contigo. O valor de uma pessoa não tem nada a ver com a capacidade de ter filhos ou a capacidade da sua estética, não tem nada a ver com isso. Mas quando as pessoas andam no mercado, uma grande parte acaba por ser esta estrutura Sim. À primeira vista. à primeira vista, o sucesso que as pessoas têm. Uma mulher que investiu, vamos imaginar, 10 anos na sua carreira ou 15, tem sucesso e agora vai para o mercado procurar um homem, Quer um homem à altura. mas a probabilidade desse homem estar disponível para ela roça o zero. Porque Porque tanto se tu os fizeres homens como as estatísticas, ela mulheres diz, quero um homem procuram no alto. sítio errado. Tu Isso também é sabes que eu interessante, acho... também acho isso interessante. A Mas mulher, repara, como é que uma vamos imaginar mulher de que 40 anos, com uma estrutura de carreira, uma mulher como eu, 45 anos, que eu não dependo de ninguém, não é? Essas mulheres não se transformam nos homens que estão à procura? Não, mas imagina que eu agora de repente queria construir alguma coisa com alguém e estava sozinha. Isso. Como é que eu vou ter alguém na minha vida que vem para encosto e não para acrescentar? Percebes? Esse é que é o problema. Exatamente. Como é que vais encontrar essa Como pessoa? é que eu vou encontrar essa pessoa? Que pessoa é esta que eu de repente quero fazer Uma coisa muito determinadas interessante é coisas que na esse minha homem vida? que tu queres Sim, valoriza zero o teu sucesso profissional. pois, é isso. Não é verdade? É, porque Imagina, ele tem o sucesso Olha, profissional eu dele. tenho sucesso profissional. E eu, se fosse à procura de uma mulher,
eu tinha zero interesse de saber o que é que ela fez profissionalmente da vida dela. Eu só queria saber espero que não trabalhes. Para ficar perto. Exatamente. Mas isso depende muito de Espero que como, tenhas como é carreira. que vai ser a dinâmica da relação, porque nem todos os homens estão disponíveis para ter a mulher ali 24/24. Sim, mas não é querem só- mais Claro. independência. Não querem a presença constante de alguém. Claro, eu compreendo isso. Mas, Aí ela está mas- entretida. Quantos homens tu vês dizer, homens com muito sucesso Sim, mas financeiro, uma coisa- diz, eu montei-lhe a lojinha para ela estar mas tudo- entretida. mas isso Eu é tenho dif- vontade de mas bater isso- com a cabeça mas isso é deles diferente logo, da não é? mulher ter carreira, não é? Sim. É Mas diferente. porque a carreira tem outro desenvolvimento. Eu não preciso que um homem me valorize. Mas eu quero. Lógico, eu não estou a dizer que Não é? não. Eu não Exatamente. preciso da valorização ou da validação do meu Mas, marido, mas tu não eu quero notas que ele este tenha orgulho conflito em nas mim. relações dos Noto. homens quererem uma coisa diferente? Mas está tudo que as- errado agora, está tudo muito complicado. As mulheres, com esta coisa da igualdade, esqueceram-se que também podem ser desiguais se lhes apetecer. E eu não tenho obrigatoriamente de querer determinadas coisas. A minha vida mudou depois de eu ter sido mãe. E eu sempre fui uma mulher de carreira, eu conheci o Pedro muito tarde, tarde na vida, em que eu não queria absolutamente nada com os homens. Já tinha dado peça peditório e não tinha sido um peditório porreiro. Portanto, já tinha fechado esse meu tasco, achava eu. Esse meu tasco. Eu estava disponível para relações esporádicas, para me divertir um bocado, mas construir alguma coisa com alguém não era algo que me passasse pela cabeça. Eu investi na minha carreira, eu estava pronta para emigrar. Eu ganhei uma bolsa de estudo para investigação de Alzheimer em Toronto. E o Pedro aparece em outubro e eu ia em novembro. Agora pensam que ele escangalhou, eu podia estar aí a fazer história, eu fiquei aqui a fazer família. Exato. Mas tu tens que ter as coisas na cabeça bem definidas, não é? Aparece este homem e eu de repente quero construir alguma coisa. Eu que nunca tive vontade de ter filhos, tive vontade de ter filhos, eu engravidei. Eu sempre fui uma mulher de carreira super independente, sempre quis conquistar o mundo profissional. De repente tenho um filho. Não senti logo no primeiro ano, mas entretanto o Salvador começou a crescer. E eu comecei a ver que estas coisas todas que eu fazia de carreira e me afastavam do meu filho não me aportavam valor feminino. O que é isso, falou feminino? O cuidado, aquilo que mais ninguém pode dar ao Salvador sem ser eu, a mãe, a figura feminina desta relação. E eu abandono determinadas coisas. Há coisas que eu deixo de querer fazer. E eu prefiro não fazer determinadas coisas profissionalmente, como os extras, por exemplo, e prefiro ficar mais perto do meu filho mais tempo. E eu entendo que outras mulheres me cobram o facto de mas que agora vais viver às custas do Pedro. Eu não vivo às custas do Pedro nunca, jamais, em tempo algum. Mas se eu quero ficar perto do meu filho, qual é o problema? E existe isto com as mulheres, que é, se eu disser, o meu marido pode sustentar a casa e eu posso ficar em casa, então eu vou ficar em casa porque eu quero, não é porque eu tenho que ficar, é porque eu quero. Qual é o problema? Porque esta coisa da igualdade é só, tu tens que ser igual a um homem, eu, no caso, não é? Tenho que ser igual a um homem. Eu não quero ser igual a homem nenhum. Eu não me identifico com o género masculino, eu não sou um homem, eu não quero ser igual a um homem e eu quero poder conquistar as mesmas coisas que um homem conquista, se eu quiser. Exato. E, por acaso, isso é uma coisa que eu nunca percebi. Entrou um bocado em dúvidas, tento pesquisar e tudo, que é esta cena que tu acabaste de explicar perfeitamente, que é tu tens que ter absoluta independência, tu tens que ser uma mulher independente. E Se eu tiver que ser, se eu não quiser. Se tu quiseres ser, não é? Mas uma coisa que eu não percebo, a mim sempre foi uma dúvida, que é assim, os homens têm uma vantagem operacional em quase todas as atividades do planeta Terra. Por isso é que tu tens os homens a ser melhores em quase tudo em relação às mulheres. Sim. A diferença À é... exceção da emoção. há mais exceções até. Sim. Mas esta Eu já vou falar. característica é Mas na maior inteligência parte das emocional. atividades que são profissionais, não sei o que Sim. mais, os homens são dominantes. Tudo que seja desporto, tudo que seja gaming, jogo, xadrez. A diferença entre o xadrez e há muitos homens que jogam xadrez que dizem que as mulheres não sabem jogar xadrez. Ou seja, mas isto pode ter a ver com... O que eu quero dizer e são atividades intelectuais. Ou seja, e eu olho factualmente para isto e digo assim, os homens são muito mais potentes que as mulheres em quase tudo. Deixa-me acabar o meu raciocínio. Estranho. Porquê? Então vou pesquisar. E desenvolvo uma tese, que é a seguinte tese, que significa assim, um homem, para procriar, desde a antiguidade, ou desde milhares de anos ou milhões, o que as pessoas quiserem, pode desempenhar e pode ter qualquer modificação morfológica no seu corpo, pode ficar com a anca mais curta, pode ficar mais alto, pode ficar mais forte, pode ficar mais rápido, pode ficar... E essas mudanças
fisiológicas e genéticas que vão acontecendo durante gerações podem ser transportadas para outra geração, porque o homem consegue procriar. Sim. A mulher, a procriação é um fenómeno tão absolutamente incrível e tão complicado de acontecer, é quase magia, no corpo da mulher, que se a mulher desenvolver uma faculdade muito específica que interfira minimamente na sua capacidade de procriar, essa genética não passa. Não é só não passar, daí que a taxa de aborto espontâneo esteja aumenta, tão alta como está neste exato, preciso mas momento. precisamos de uma raciocínio, ou seja, é como se fosse a mulher que começou a ter uma anca mais curta para poder correr mais rápido, não consegue passar o seu ADN Sim. à próxima geração porque não consegue ter filhos. Sim. Ou seja, a mulher está desenhada para conseguir procriar, porque não há existência do ser humano sem a mulher conseguir... Não, nós estamos desenhados para ter determinadas funções biológicas que não acompanham aquilo que nós queremos fazer na sociedade atual. Exatamente. O que dá asneira, como é óbvio. Se calhar vamos resolver no futuro essas capacidades e vamos conseguir Vai, ter... quando a mulher lá na frente decidir não sei quando conseguimos ter organizar-se bebés de uma sem... forma... Sim, Sem mulheres, mas, será nós, possível? mas nós humanos de vez em quando também merecíamos uma extinção já, porque nós mexemos tanto no que está organizado. Mas deixa-me só terminar o raciocínio só para não ficar mal interpretado, que é... Essa é a minha tese, porque é que os homens são bons em quase todas as atividades que existem, não é? E eu percebo que a mulher é a peça fundamental na procriação e na possibilidade de continuarmos a existir como espécie. E então, é uma capacidade única, exclusiva e absolutamente difícil de atingir, tanto é que há cerca de 10% das mulheres que nem filhos conseguem ter. Não é tão complicado que se chega a esse ponto. Eu digo assim, às vezes eu questiono-me que se nascesse mulher, de todas as coisas do mundo, a única que não ia deixar de fazer era ter um filho. Porque... Percebes o que eu quero dizer? A minha biologia... É absolutamente extraordinário. A minha genética. Como é que eu não ia ter esta experiência? Como é que eu não ia experienciar isto na minha vida quando os outros 3,5 bilhões de desgraçados nunca vão conseguir experimentar? Sim. Ou seja, é como se fosse a tua vantagem operacional e tu não quisesses usufruir dela. Mas não questiono mulheres que Tu não sabes tenham que o ser interesse humano tem capacidade para ter cerca de 47 unidades de dor antes de perder a consciência. Durante o parto, a mulher tem 54 unidades de dor, não perde a consciência em momento nenhum, nem existe uma medida? Existe uma medida. Tipo escala não é só o parto, é tudo. Não é só o parto, é tudo. A mulher tem mais capacidade de nutrir, tem mais capacidade de cuidar, tem mais capacidade. Há um conjunto de ferramentas. A mulher tem aquilo, a inteligência emocional, não é? Antigamente verificava-se o coeficiente de inteligência. O sexto sentido, qualquer coisa ali. Manter a estrutura na família, manter. Pior que a família. Mulher, quando tem. Ou seja, quando lhe cheira alguma coisa, é muito raro não ter. Mas o que aconteceu é todas essas capacidades conseguiram produzir uma sociedade que é absolutamente progressiva e levou-nos até onde estamos hoje, que vem do core da capacidade da mulher de fazer uma estrutura e um núcleo familiar, é desvalorizada. Mas quem é que desvaloriza? Na minha opinião, é a mulher que se está a querer desvalorizar. Pois não é? Tem que ser igual a um homem. Porquê que eu haveria de querer ser igual? Eu quero os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades. Se eu quiser, eu posso atingir estas determinadas coisas. Exato. Mas se eu não quiser, eu não posso ser culpada porque eu não quero. Exatamente. Olha, eu tenho uma clínica, em parceria com o meu marido, em que essencialmente temos mulheres a trabalhar na recepção, como assistentes dentárias, não é? Quando houve Covid, foi um problema, mas um sarilho, porque a mulher, apesar da sua igualdade, quando os filhos ficam doentes, quem é que fica em casa? Pois. Pronto. E eu fiquei sem funcionárias. Exato. E tudo bem. Agora, não pode ser depois, isto que eu vou dizer vai ser polémico, não é? Não pode ser depois tu querer ter as mesmíssimas oportunidades de trabalho quando o homem não falta para ficar com o filho em casa, o homem não falta para acompanhar um filho ao hospital, o homem não falta para... Pronto. E a mulher falta. E eu não tenho nada contra. Absolutamente, eu também falto. Exato. Se o meu filho estiver doente, eu quero ficar do lado dele. Eu quero ser a primeira pessoa, quando ele abre os olhinhos a ver, eu quero estar na responsabilidade de cuidar dele, de o alimentar, de o nutrir. Então eu não posso querer uma responsabilização profissional exatamente igual a um homem quando isto não acontece com um homem. E este é que é o problema. Ou a mulher querer a igualdade, eu acho bem, muitas vezes eu acho que nós deveríamos ter a equidade, que é uma coisa um bocadinho diferente, não igualdade. Mas a mulher está a lutar pela igualdade, então tem que se comportar de forma igual. Não pode vir perder 3 dias de baixa através de ter período. Homem, não é? Para quê? Eu não sei para quê. Pois é isso. Eu preferia ser mulher. Quer dizer, não preferia.
Deixa-me corrigir. Olha, que era não, uma experiência que tu não ias querer largar. Eu vou-te dizer que eu não quero dizer, eu acho que a vida da mulher é muito mais difícil que a vida do homem. Eu acredito puramente nisto. A coisa que mais agradeço a Deus é ter tido 3 homens, a sério, como filhos. Porque eu acho que a vida do homem é muito mais fácil que a vida da mulher. A mulher tem mais desafios. Eu acho que tem muitos mais difíceis. Por exemplo, uma mulher que queira, por exemplo, fazer uma carreira como eu fiz, é 10 vezes mais difícil. Uma mulher que queira... Mas tem que abdicar das coisas que o homem abdicaria. E esse é que é o problema. As pessoas veem... Eu, Susana, não é? Falo de mim. As pessoas veem o que eu tenho e o que eu faço. Mas as pessoas não sabem o que é que eu tive que fazer para chegar onde eu estou. Exato. Imagina, e ainda por cima, como te capitalizar tudo o que fazes, que ainda tens família, tens marido, tens filhos, e o pessoal diz, mas nada, por exemplo, há coisas que só as mulheres conseguem fazer. Ou seja, eu por muito jeito que tenha, não tenho jeito nenhum. Ou seja, uma pessoa nota a incapacidade, não é? Ou seja, nós todos tivemos mães e sabemos como é que é a diferença entre uma mãe e um pai, não é? Sim. Pode haver pais absolutamente incríveis e com uma energia materna. Mas as mães são loucas. Tu achas que há força mais perigosa do que a maternidade? Pois, é isso. As mães são perigosas. Não há nada mais perigoso do que uma mãe atormentada. É um oceano profundo. Nenhum pai tem a falta de raciocínio de uma mãe. A mãe é perigosíssima. Pois, eu não tinha noção, eu sempre ouvi isto e para mim tudo bem, mas eu não tinha noção. As coisas que eu sinto, até é perigoso, não é? As coisas que uma mãe sente relativamente à sua cria é uma capacidade nossa. Ou seja, que não existe nos homens. Essa é a realidade. Por isso é que Mas o homem não tem esta experiência visceral. Não tem. Não é? Tu podes amar, tu amas incondicionalmente. É ridículo, Miguel. Eu não sei, mas por exemplo, os bebés, por exemplo, dentro de ti. Exato, isso deve ser uma coisa interessante. É ridículo, não é? Tipo um alien, não? É tipo um alien. Se tu paras para avaliar um bocado, houve momentos durante a minha gravidez que tu paras, e eu acho que todas as mulheres passaram por isto, que quando tiveram grávidas, que é parar, tipo, está aqui dentro, está dentro de mim. Como é que tu podes superar uma sensação destas? Pois. É ridículo, é indescritível. A única coisa que eu tenho inveja das mulheres é isso. Sou sincero. Ou seja, porque deve ser uma cena estranha e impressionante. É mesmo. E, por exemplo, só as mulheres é que poderão... têm tudo que acarreta, toda a responsabilidade e todas as sensações que acarretam. Eu valorizo muito as mulheres nesse sentido e muitos outros sentidos, mas o sentido de nutrir... Eu sou uma pessoa que eu acho que as mulheres só deviam trabalhar se quisessem. Eu acho que uma sociedade devia se organizar para... Acho mesmo, eu acredito nisto. Os homens deviam trabalhar 16 horas e as mulheres tratavam... O problema é... As quisessem, não é? As quisessem trabalhar 16 horas, trabalhavam... Mas o problema é que os homens não... Agora, esta sociedade em que a mulher tem todas estas responsabilidades... Tem, e teve que ter, tem que trabalhar. Não é? Mas teve que ter porque o homem não soube cuidar da mulher. E a mulher, de repente, teve que sair de um lugar onde deveria estar para se defender... para poder não ser propriedade do homem. Pois, o pessoal faz essa crítica. Não é? Faz muito essa eu de crítica repente fico a trabalhar, fico a cuidar dos meus filhos em casa, não conquisto nada no filho. Mas não podíamos ter uma organização de Estado, não é? Já temos tanto Estado onde se a mulher é dona de casa, vamos imaginar, e diz, dona de casa não podes ser porque não vais ter carreira, depois ficas um bocado escrava do teu marido. Há países que alimentam financeiramente as mulheres que decidem ficar em casa a cuidar dos filhos. Por exemplo. Mas não é o caso aqui. Mas percebes o que eu quero dizer? Nós percebo perfeitamente, ou seja, mas a verdade é que... E aí a mulher quando saía tinha uma espécie de um subsídio. Mas aqui não acontece. Não é? Aqui, ou tu constróis a tua carreira ou um dia o marido cansa-se e põe-te com dona e tu ficas a viver debaixo da ponte sem capacidade sequer para ficar com os filhos, porque vais ficar sem os teus filhos porque o tribunal tu vais tirar. Porque se tu não tiveres capacidade para alimentar os teus filhos ou para teres um teto nos teus filhos, portanto a mulher... Mas repara, isto pode parecer estúpido o que estamos a dizer, mas tu olhas para a taxa de natalidade e é um suicídio civilizacional. É. Seja, nós neste momento não há dinheiro, as mulheres não têm tempo, é suicídio civilizacional. O mundo vai acabar e vocês não estão a notar. Por isso é que eu digo que o ser humano já merecia uma extinção pela forma como realmente está a caminhar para uma irresponsabilidade funcional. Eu gosto dessa expressão, irresponsabilidade funcional. Porque não vai funcionar, não é? Nós estamos a fazer as coisas mesmo por forma da raia. Não há chance de isto dar certo daqui a uns tempos. Não é? Eu acho que nós somos uma rodinha do hamster, não é? Estamos aqui, depois vamos estar aqui, depois vamos estar aqui outra vez e vai ser sempre assim. E neste momento nós estamos a funcionar no fio da navalha, que é para a frente. Sem estrutura, sem raciocínio, sem plano. E estas coisas demoram décadas a resolver. Demoram.
não é? Demora. Eu acho que vamos ver tempo estranho. Só espero que os arrobas venham para aqui resolver e ajudar. É o que eu acho. Mas esta ideia de todas estas complexidades que estamos a falar das relações, não é? E os impactos que têm a longo prazo na sociedade, não é? Que são assustadores. Tu nos teus programas, quais são os temas principais de dificuldade que aparecem entre as relações? No casal. Sim. Quais são os problemas portugueses? O maior Problemas problema é a portugueses. falta de comunicação. Um fala alhos, o outro entende bugalhos, não têm paciência para se ouvir e não se cuidam. As pessoas não se cuidam uma à outra. A pessoa repete 30 mil vezes uma coisa que desgosta e as pessoas têm um individualismo tal que é, mas eu sou assim. E como eu sou assim, tu tens de te adaptar a eu assim. Acho que essa né? cena é um bocado estúpida. Eu sou assim. Mas eu não gosto eu de sou dizer, assim. mas Então, mas se és assim, vais ter que mudar. Porque eu não gosto de ti assim. E tu não eras assim. Ou começaste a fazer estas coisas não me fazem feliz. As pessoas têm... Há uma falta de cuidado. Eu acho que é mesmo falta de cuidado. É uma falta de cuidado para com a parceira ou o parceiro que está em tua casa. Eu não gosto de determinadas coisas. Porque é que tu tens que repetir 30 vezes essa coisa? E como é que se resolve? Comunicação. Como é que se comunica? Falar. Eu gostaria que tu fizestes isto desta forma porque eu sinto-me assim. Porque as pessoas dizem, olha, isto que tu fizeste deixa-me triste. Não te deixa nada triste. Não há uma discussão. Não é? Eu estou-te a dizer que me deixa triste ou que me magoa porque me magoa e me deixa triste. Não estamos a discutir os meus sentimentos. O problema é que as pessoas acham que sabem o sentimento que o outro tem. Não sabem. E é importante as pessoas tentarem dizer, eu sinto isto. E depois a outra ou ouve, ou o que acontece na maioria das vezes é não ouve, não é? E as pessoas continuam a cometer o mesmo erro vezes e vezes e vezes sem contar. Por isso que acabam os relacionamentos. Mas se estiveres a lidar com uma pessoa narcisista, como tu disseste, Nem vale a pena. sente coisas sempre diferentes Nem e vale a sente pena. muitas coisas diferentes. Mas tu sabes que eu tenho mesmo, não vale a pena. Se é um narcisista ou uma narcisista, sai daí. Não vale a pena. É uma patologia. Não vale a pena. Não tem tratamento. O narcísico nunca vai deixar de o ser. Porque não consegue ter capacidade. Como é que se identifica? É baseado essa pessoa É baseado na avaliação clínica. Essa pessoa não tem qualquer tipo de empatia por mais ninguém, a não ser por si mesmo. Há uma barreira que separa os comuns mortais dele. Ele acha Deus não existe, não é? Deus é ele. Ele é endeusado acima de todas as coisas. É uma sorte ele falar com as outras pessoas, ele ou ela. É uma sorte estar na presença. Assim? Algumas. Existem mais pessoas com traços narcísicos, não é? Não são narcisistas perfeitos, porque obriga a sociedade a que eles se limem um bocado, porque as pessoas agora também não estão com paciência para aturar a tolice. Claro. Então obriga a que eles se limem um bocadinho. Mas ainda existem alguns com traço puro, não é? São pessoas, não vão mudar, não, têm ganhos secundários em ser assim, e depois, mas ele é assim. Toda a gente já sabia que ele é assim, mas como assim ele é assim, não é? As pessoas são assim porque os outros permitem que elas sejam. Por isso é que o bullying às vezes ajuda. Sim, às vezes em algumas aprendizagens, até nós defendermos determinadas coisas, a nós protegermos o nosso corpo de determinadas coisas, a nós protegermos a nossa integridade física de determinadas coisas. Eu sou mulher. E isto é um assunto que eu já levei ao meu podcast e dá sempre polémica quando eu falo. Eu sou mulher. Eu posso, se eu quiser, sair às 2 da manhã em plena Lisboa, sozinha. Mas eu, se for inteligente, não vou sair. E não tem a ver com, mas pôr-se a jeito. Não tem a ver com pôr-se a jeito, não. Eu sei que está perigoso. Portanto, se eu for, eu sou corresponsável pela asneira que me vai acontecer. Para que é que eu vou sair se eu sei que eu corro risco? Para que é que eu vou fazer uma coisa que eu sei que me pode trazer algum tipo de malefício à minha integridade? Eu percebo o que queres dizer. Eu se calhar não usava a palavra és corresponsável, porque estás a meter no mesmo nível. Não. Eu diria que tu não tens responsabilidade, mas não foste muito inteligente e exposto a essa situação. Tu és corresponsável porque tu sabes que corres esse risco e vais na mesma. Não é forte demais a palavra corresponsável. As pessoas têm que saber as coisas. Tu és corresponsável por todas as coisas onde tu te deixas estar. Sim, eu percebo o que queres dizer. Tu és corresponsável até numa relação tóxica, em que há violência. Sim, também tens uma certa responsabilidade. Porque ali ficaste. Sabe? Quando tu sais, a tua responsabilidade, tu não és responsável porque tu não estás a fazer de propósito. Mas tu tens uma corresponsabilidade nos sítios em que ficas. Eu percebo o que queres dizer. Por exemplo, imagina, eu vou sair vou de noite para um sítio qualquer. Eu mesmo sendo um homem tenho que perceber que não pode levar um relógio de 30 mil euros no pulso, não é?
porque exponho-me a ter problemas. Então, Claro. No caso das mulheres, estás a dizer que elas também têm que ter essa consciência. Cuidado. Não é? Eu Cuidado. tenho que cuidar da minha integridade física. Não é? Eu falo em Lisboa porque eu acho que não se sente ainda tanto aqui no Porto como eu sinto lá. Eu tenho medo. Eu saio da TV às 2 da manhã, ou saía quando fazia os extras, e eu tenho medo de voltar para o hotel. E tenho medo porque acho que está perigosíssimo e eu apercebo-me da realidade das coisas que estão a acontecer. Portanto, eu deixei de viajar de determinadas plataformas e a proteger-me de uma determinada forma porque percebi que era perigoso para mim fazer determinadas coisas àquela hora. E quero proteger o meu organismo. As pessoas dizem, não vou fazer isso, era só o que me faltava, agora não posso fazer as coisas por isto ou por aquilo. Sim, cada um escolhe a sua... Cada um é livre de fazer com a sua vida ou com a sua integridade física aquilo que quiser. Agora, eu acho que é mesmo importante as pessoas entenderem o sítio onde estão e na sociedade. Exemplo do bullying. Não é? Quando eu era miúda e sabia que as amigas da Adelaide me cascavam, eu não ia por ali. Pois. Eu mudava de rua e ia pelo outro lado e preferia passar pelo meio dos ciganos, que a minha madrinha não queria de jeito nenhum que eu viesse por ali. Mas eu preferia porque os ciganos eram seguros. E eu preferia porque senão a Adelaide ia-me cascar com as amigas. Então, eras de onde originalmente? Eu sou originalmente do Porto. Ok. Eu nascida e criada aqui. Fiz essencialmente a maior parte do meu crescimento físico individual aqui na Maia. Ok, Os aqui meus na pais- Maia, aqui onde na nós Maia. estamos. Aqui na Maia. Engraçado. E eu estudei na secundária da Maia, andei no ISMAI, foi onde eu fiz a licenciatura, e adorei viver aqui na Maia. Eu agora vivo a 20 minutos em Água Longa, não é que seja muito longe, mas a Maia é muito gostosinha. Engraçado. Mas então, a comunicação é um problema que é resolvido com conversa? Ou escutar mesmo as pessoas? Escutar também é comunicar. É, porque as pessoas dizem, havia uns, acho que eram os beneditinos, que eles diziam a palavra escuta. Eles dizem que escutar é diferente de Ativo. ouvir. E é? Ouvir é só receber a informação, escutar é receber-se e fazeres qualquer coisa. Compreenderes o que estás a receber. Exatamente. E fazes uma ação. Escuta ativa. Escutar é fazer Sim, uma o ação. problema não está só em quem fala, está em quem ouve. Exatamente. Também as pessoas não estão com paciência para ouvir. E não então, olham o olho principal no olho conflito para é esse, conversar. é as discussões entre as O pessoas. conflito é a falta de cuidado. O principal Quando conflito disse é essa palavra cuidado, a mim vejo-me sempre a palavra amor, que é servir. servir, pois, mas as pessoas não estão para isso, sabes? As pessoas estão com muita dificuldade em servir porque parece um ato de subserviência, Exato. não é? E então quando tu és subserviente a alguém, tu pões-te a jeito para que a outra pessoa se estique para ti. E quando isto é assim numa relação, alguma coisa não está bem. Eu não posso ter medo ou receio de te dar um determinado cuidado achando que tu vais abusar da minha boa vontade. Pois não tem muita lógica, não? Isso não faz lógica absolutamente nenhuma. Numa relação, se as pessoas partilham coisas que estão a sentir, a outra pessoa tem que ouvir e encaixar. E tentar adaptar. Não é mudar, mas adaptar. Nós temos que nos encontrar a meio da ponte. De alguma forma, nós dois temos que chegar a um entendimento. Eu não gosto de dançar, tu adoras ir para o by night. Pá, de vez em quando vamos ter que ir para o by night. Eu não gosto de sushi, eu só gosto de carne. De vez em quando eu vou ter que ir ao sushi. E isto são coisas simples que se aplicam a tudo o resto. Acho que as pessoas se permitem entrar num à vontadinha relaxado na relação que de repente já não têm cuidado com a outra pessoa. Eu digo muitas vezes, casas de banho, quantas sanitas tem? Uma. Tem duas. Portanto, é para serem frequentadas por uma pessoa de cada vez. As pessoas, de repente, o mistério, o cuidado, não é vergonha, mas o recato de determinadas coisas deixam de ter. Como se o parceiro ou a parceira fossem obrigados a ser uma continuidade. Uma continuidade de corpo, de vida, de raciocínio, de pensamento. Não são. Nós somos pessoas individuais, com gostos individuais, com prazeres individuais, com ideias individuais. Nós temos que nos adaptar uns aos outros. E a única forma que existe de nós nos adaptarmos é tu explicares-me o que é que tu gostas, eu entender, eu explicar-te a ti o que é que eu gosto e bora agora fazer um programinha aqui que seja feliz para os dois. Nem nunca tanto ao mar, nem nunca tanto à terra, mas precisamos nos encontrar. Agora, sim, tu vens sempre com isso, blá, 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 blá. Isto não vai resolver É nada. uma falta de tudo. Eu às vezes vejo, eu tenho vontade, às vezes, qualquer dia eu atiro um. Se algum dia me visei numa capa de um CM qualquer, já sabes o que é que aconteceu. As pessoas vão lá, magoadas, doloridas, choram na consulta a contextualizar. E alguém diz assim, pois, veio para aqui armar assim vítima. É como se eu fosse um foguinho e me regassem com gasolina. É o que eu sinto. Como é que tu estás na presença de alguém que tu amas, ou dizes que amas, essa pessoa chora e tu não paras para ver que a pessoa está a chorar? Mas que pessoa és tu? Homem ou mulher? O outro está a demonstrar um sentimento de mágoa, de dor, e tu ainda fazes piadinha? Está armado em vítima, para que é esse drama? É preciso isso?
Estás a perceber? Estou a imaginar-me nessas situações, tu assistias a essas coisas, é um bocado estranho, não é? Tu tens que lidar com estas pessoas a falar umas com as outras, é? É, às vezes sim. Engraçado. Normalmente a primeira consulta as pessoas vêm juntas, portanto há muita confusão. A primeira consulta é sempre muito confusa, há muito barulho, muito ruído de fundo à comunicação. Funciona? Funciona. E... Se as pessoas estiverem disponíveis a apostar na relação de forma aberta. Diz-me uma coisa, achas que é possível eu gostar de uma pessoa e deixar de gostar dessa pessoa? De gostar amorosamente, Gostar, tipo, amar essa pessoa. Imagina... se lhe perdes o respeito. Se lhe perder o respeito. Se ela fizer alguma coisa que não vá de acordo com os teus ideais e Tipo, essa imagina desilusão... traição, assim. Não. Às vezes eu digo ideais mesmo mais fundos. Imagina, eu tenho casais que se destruturaram por ideais religiosos. De repente, uma das partes começa a frequentar uma igreja que nunca foi conversada pelo casal, começa a apresentar uma ideologia de religião totalmente diferente, ou ideologia política, e de repente tu destruturas mesmo ali alguma coisa, tu perdes o respeito pela outra pessoa, tu não consegues compactuar com aquela ideologia que ela está a apresentar. Perdes o respeito e não compactuas. Eu acho que aqui acaba o sentimento, porque de repente tu olhas e tu tens uma certa vergonha de tudo aquilo que a outra pessoa está a pregoar. Aí eu acho que acho que é mesmo destruturar. Estou a perceber. Ou seja, aqueles valores estruturantes modificam muito. Se tu mudas os valores numa relação, de repente, eu tenho muita dificuldade em entender que as pessoas possam olhar e de repente tu continuas a respeitar e a acreditar naquela pessoa da mesma forma. Não. Estou a perceber. Mas, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas têm esta noção de amor como fosse alguma coisa que elas não controlam. Sim. Certo? Aquele sentimento. Eu até uma certa medida percebo isso, mas na minha tese de amor, onde amor é servir e é aí que se alimenta, eu quanto mais te dou de graça, mais gosto de ti. Essa é a minha tese. O amor é uma ação, não é? E o que eu queria perceber era, as pessoas olham para aquela que se estão amorosa. Vamos imaginar, eu e tu somos um casal, construímos a nossa vida, começamos a ficar mais velhos. Eu, como disseste há um bocado, acho que há miúdas mais novas, eu quero uma miúda mais nova, eu acho que já não gosto de ti. E São 9 meses, até gostares de mim outra vez. A sério? Não, isso é importante dizer isso. Se é por essa perspectiva, tu sabes que eu não quero entregar aqui as minhas técnicas, não é, dos casais, mas muitas vezes eu pergunto assim na consulta, quando as pessoas vêm desesperadas e ela tem outra isso. E quer sair de casa, está a pensar em sair de casa, e eu digo, mas você quer ficar com ele? Você quer esse marido para si? Quer ficar com ele? Quero. Então faça-lhe as malas e deixe-o ir. Não, porque é o homem da minha vida, eu quero ficar com ele. Eu digo-lhe, não, faça-lhe as malas, deixe-o ir, ele vai voltar. Deixe-o ir. Não o deixe entender que tem 2 mulheres a competir por ele. Porque senão o borogodó do senhor vai inchar e de repente ele vai achar que é a última bolacha do pacote, não sabe que está destruído. Portanto, deixe-o ir. Faça-lhe as malas e diz, olha Zé António, entendo que estás apaixonado, está aqui as tuas malas, podes ir. Ele vai ficar livre para viver isto tudo, sabendo que lhe abriram a porta. Isto começa logo torto. Que é como assim? Esta mandou-me embora. Não é? E tu vais viver a tua paixão, a tua paixonite, que é uma inflamação, não é? Vai durar um tempo reduzido. E depois pode acontecer que esta paixonite se transforme em algo mais sério, não é? Acaba a dopamina, começa a serotonina, tu gostas e ficas ali. Aí, mas isto são 10%. Acho que são 10% só. É pouquinho. 90% acaba-se apaixonite, de repente começam aquelas... aquilo que trazia de problemas a relação estrutural, a primeira, não é? Começa a ter a outra relação. De repente tu deixas a mesma piuga no chão e ela também reclama, deixas a mesma desarrumação e ela também reclama. Já não estás a para aturar. E como não são 20 anos de relação, o cuidado é diferente. Porque numa relação longa, o amor que tu sentes pela outra pessoa não é um amor tesudo, é um amor cuidadoso, é um amor de parceria, é um amor de sociedade.
tu nutres por aquela pessoa um cuidado que tu não consegues alimentar em 6 ou 7 meses noutra relação. E de repente aquele sofá já não é tão jeitoso. Sabe, tu viste isso acontecer muitas vezes? Muitas vezes. Eu vi isto acontecer todas as semanas. A sério? Todas as santas semanas. Incrível. Não há, olha, então eles, eu tenho os dois lados, que são elas que ficaram, não é? Enquanto os maridos foram, e eles a partilharem o quanto querem voltar. Eu às vezes partilho com o meu marido os e-mails ou os textos que me enviam, eles, que entretanto elas não quiseram dar-lhes segundas oportunidades nenhumas, puseram-nos condono, assinam os papéis de divórcio, e o sofrimento deles ao entender que já não têm como voltar atrás. Porque fizeram asneira, porque saíram nesta paixonite, porque achavam que era ali. Tu tens noção da quantidade de homens que ficam nestas relações porque a primeira esposa não os quer de volta? Ok. E ficam na outra relação porque esta aqui não volta. Ou não permite a volta. Ok. Diz-me uma coisa, eu vi, não sei se é aqui em Portugal é igual, mas eu vi estudos onde dizia que 80% de pessoas que saem da família, querem sair, querem se divorciar, são mulheres em vez de homens aqui em Portugal. Mas eles saem definitivamente. Mas aqui em Portugal também é mais mulheres a sair do que homens, ou não há dados? Não, de casa. Sim. Sem voltar, definitivamente. Ou seja, basicamente, estruturalmente a mulher sai mais, quem quer mas o não divórcio assim. é mulher. Quem quer o divórcio normalmente é a mulher, sim. Aqui também? Também. E porquê? Mas não é assim com a mesma, não é com essa diferença toda. Tão grande. A mulher quando quer o divórcio é porque acha que já utilizou todos os métodos possíveis e imaginários para levar uma relação a bom porto, e não conseguiu. É muito raro que a mulher, é muito pouco comum a mulher divorciar-se num ímpeto. Ok. Apaixonei-me, conheci um moço muito jeitoso no Tinder, fui viver a minha vida e descobri que ele era mais jeitoso. E sai. É muito raro isto acontecer. A mulher, quando decide o divórcio, já ponderou todas as variantes possíveis e imaginárias das coisas que podem ou não acontecer. E a mulher demora muito tempo a mastigar uma separação. O problema é que o homem não ouve. A mulher começa a avisar, pai, com 5, 6 anos de antecedência. As coisas não estão bem, a gente assim não pode continuar. Mas mesmo assim eles são apanhados desprevenidos, dizem eles 6 ou 7 anos depois, não é? A mulher já repetiu isto 5, 6, 7 anos seguidos. Quando ela diz não dá mais, acabou, não dá mesmo. E esse é que é o problema. É que já não há volta. Estou a perceber. Porque a mulher já decidiu. Já passou muito já tempo. Já mastigou aquilo tudo de uma maneira. E quais são as razões? Cansaço. Cansaço de quê? Cansaço da outra parte não ouvir, não entender, não participar na vida dela de uma forma ativa que a faça feliz, não alimentar este amor, não nutrir este amor, como tu dizias, dar. De repente, a mulher é uma prestadora de cuidados boa em casa, não é? Cozinha, tem atenção às roupas, aos filhos, à casa. E eu acho que muitas vezes os homens não entendem este cuidado, acham que é a responsabilidade dela, porque sim, os homens largam tudo, não é? Vão tirar a rolha do vinho. Pousam o saca-rolhas com a rolha. Porquê? Porque acham que a mulher é que tem a obrigação de arrumar. Não é nada disso que eu disse. Sim, não é nada disso que ele diz. Mas porquê que ele deixa ali? Sabendo que alguém vai ter que arrumar. Sendo que não há uma empregada interna, quem é que vai arrumar? A sapatilha fica pousada num determinado sítio. Né? Quem é que vai arrumar? A sapatilha vai sozinha? Os homens são todos assim? Pensava que era só eu. A maior parte. A maior parte. Então eu sou quase perfeito, tenho que dizer que é a minha mulher. Não, tu és igual aos outros, não é? Pronto, portanto. mas o que acontece é que, sendo que o homem estruturalmente tem algumas parecenças, como a mulher estruturalmente tem algumas parecenças, estas coisas têm que ser compensadas por outras coisas. Ele deixa as sapatilhas aqui a meio do hall de entrada, mas nunca se esquece de me mandar uma mensagem ao longo do dia, nunca deixa que eu não saiba que ele me ama, nunca deixa de ter uma palavra para mim. Nunca deixa de ir a algum sítio e lembrar-me. Uma coisa tem que segurar a outra, não é? Não é obrigatoriedade, não é? Eu cozinho sempre em casa porque meu marido não cozinha, não é? E às vezes vêm as virgens eu também ofendidas. sou eu que cozinho. As Marias Amélias da vida dizem que eu estou a alimentar um incapaz, porque eu faço jantar e eu gosto de levar comida para a clínica para o dia seguinte. Portanto, quando eu calho de partilhar a receita ou qualquer coisa, vêm umas moças logo dizer-me que eu nem parece que defendo as coisas que defendo, que estou sempre a cozinhar para ele. Sim, realmente eu cozinho para ele, mas eu não levo o carro à revisão. É o que eu digo, não é? Eu não levo carro, não quero preocupar-me com essas coisas. Tipo, claro. as jantes estão... Mas vezes meu marido, olha, uma vez não? estávamos a chegar a casa, meu marido disse-me assim: as jantes deste carro estão mesmo sujas. E eu disse: pois estão.
Exato. E ele repetiu, não estão mesmo sujas. E eu, e quê? Não vou lavar, não vou limpar, não considero que seja a minha parte da atividade. Tem o sistema organizado. É um sistema organizado. Exato. E eu acho que as pessoas, se não têm este sistema organizado e não se entendem, têm que ter. Porque às vezes falta uma decisão. Não é? E eu dizer, isto aqui, quem é que tem a pila em casa? Não sou eu, portanto não sou eu que vou levar o carro à revisão. Não sou eu que vou fazer determinadas coisas que eu considero que não é minha obrigação nesta relação eu fazer. Seria noutra se eventualmente nós tivéssemos outro contrato. Está contratuado que sou eu que cozinho. Até pela estrutura da minha casa, não é? Que eu quero que se mantenha intacta e eu duvido que o Pedro na cozinha não me atirasse a casa abaixo. Se bem que os ovos mexidos com salsichas do pai são os favoritos do meu filho. Portanto, por mais que eu cozinhe bem... Curiosamente, nós é o inverso. Eu também, a minha mulher não cozinha, mas também faz ovos mexidos bons. Curiosamente, é uma coisa estranha aqui, não percebo uma curiosidade. Isso. E é o favorito do meu filho. Volta e meia ele me diz, mamãe, quando é que tu não estás? Que é para o papá fazer cozinhar. E eu cozinhar, não é? Eu deixo o arroz pronto, ele só mexe os ovos com as salsichas. Exato. Okay. Mas e o que é achas deste fenómeno de, por exemplo, agora, que cada vez é pior, que é o fenómeno da pornografia? É um vício. É. E o fenómeno do OnlyFans, que agora já se chamam as mulheres modelos, não é? Agora em modelos é uma coisa muito engraçada. Cada um chama-lhe o que quiser. Exatamente, não é? cada um o que quiser. Que eu percebo, podem usar a estrutura de modelos, mas na realidade, na nossa percepção, há uma diferença muito grande, que é, o que uso para explicar às pessoas é isto. O pessoal diz, isto sexo é tudo igual. É tudo uma coisa insignificante. E eu que eu digo às pessoas... Se as pessoas o veem assim, vai não ser insignificante. Nada, é tudo insignificante. mentira. Sabe porquê? Porque eu digo, Susana, digo às pessoas assim, imagina que eu chego aqui e dou uma chapada à Susana. Agora imagina que eu chego aqui, é uma violência. Sim. Agora imagina que eu chego aqui e viola a Susana. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Completamente diferente. Toda a gente sabe que é completamente diferente. Há qualquer coisa de especial no sexo. Claro. Muito especial. Porque senão nós dizíamos a violência é tudo igual. Não é. Nem pensar. Não há ninguém que diga que uma chapada é igual a uma violação. Não. Pronto, portanto, mesmo essas pessoas que dizem que o sexo é insignificante... Mas não é insignificante. Não é insignificante. E é muito triste as pessoas acharem que o sexo é não estão a insignificante. pensar bem, porque é uma intimidade única da pessoa. Máxima que existe. É aí que está o ponto. Eu elaborar o raciocínio sobre esse fenómeno. Mas porquê? Mas porquê é que o sexo é tão especial? Porque não há mais nada... Depois do sexo, não há nada mais íntimo que você possa fazer com outra pessoa qualquer. É o máximo da intimidade. Sim. Mas as pessoas estão a invertir esse fator, sabes? As pessoas agora às vezes nem sabem o nome uma da outra. Eu acho que é destruidor. Envolvem-se sexualmente, muitas vezes sem saberem nome, cara, número de telefone. Envolvem-se sexualmente e fazem listinha de quantos mais envolvimentos têm sexuais numa noite. Infelizmente, eu vejo isto nas camadas mais jovens hoje em dia, especialmente nos tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis. É? Hoje em dia a simplicidade do corpo faz com que a grande intimidade seja as pessoas estarem assim como nós estamos, que é olharem no olho uma da outra. As pessoas não sabem olhar nos olhos umas das outras para conversar. Isto é provocador. É um desconforto total que a pessoa tem em ficar na presença de outra pessoa sem a comer, não é? Que é como dizem as minhas jovens, mais jovens. Isso do beijo e do sexo e do envolvimento sexual... Já não há qualquer tipo de valorização. E aquilo que eu venho recebendo nas consultas de sexualidade clínica é esta inversão. As pessoas já fizeram tudo, agora querem voltar ao formato original, a valorizar a relação sexual com o parceiro ou com a parceira de uma forma especial. Porque já experimentaram tudo o que havia para experimentar e agora não conseguem entender a presença do outro como uma coisa boa. Daí o aumento da pornografia. Que era aquilo que tu falavas há pouquinho. E o aumento da pornografia dá-se pela rapidez do atingir o prazer sem trabalho nenhum. Nenhum. É outra hormona. A pornografia, a hormona que é desenvolvida pela pornografia é a dopamina, nem sequer é a testosterona. Nem nos homens é a mesma. É uma dopamina de alívio. A pornografia provoca uma excitação imediata de alívio rápido. Masturbatório na grande maioria das vezes. Ponto. Não tem nada a ver com a sexualidade. É uma descarga que leva ao vício.
E a Mas isso quantidade interfere nas relações das pessoas? Interfere porque as pessoas depois habituam-se a ter este tipo de descargas e a relação sexual não é tão divertida como o vídeo pornográfico, não é? Com aqueles frames todos por minuto, com a mudança de figura e fundo, sempre a estimular tudo e mais alguma coisa. Não, o sexo é ali, aquela pessoa, não é? Muda-se devagar, no máximo mudas de posição para ver de uma parede para outra parede, mas na realidade não tens ali muito mais artigo decorativo e passa a ser uma seca. Porque a pessoa está habituada àquela estimulação constante. E a sexualidade, o sexo ou a sexualidade do sexo dá mais trabalho. Tu precisas de tempo, de atenção, de permitir que as hormonas atinjam um determinado patamar. É tudo diferente, o orgasmo é diferente, o prazer é diferente, porque são outras hormonas que desencadeiam. As hormonas que desencadeiam a relação sexual do sexo com outra pessoa são a dopamina e a oxitocina, a testosterona e, desculpa, a dopamina não, que a dopamina é do outro. A testosterona e a oxitocina na relação sexual com outra pessoa. No sexo virtual, ou pornografia, ou seja lá o que for, é única e exclusivamente a dopamina. É um pico imediato, desse pico imediato vem um alívio imediato que nada tem a ver com o prazer. Essa coisa que estás a dizer, serotonina, é engraçado porque eu acho que há uma diferença entre fazer sexo com uma pessoa que tu amas e fazer sexo com uma pessoa que tu não conheces. São hormonas diferentes. Completamente diferentes. Eu, quando digo aos meus filhos assim, o pai não faz sexo, eu só faço amor. Porque há serotonina envolvida na relação sexual, não há dopamina. Eles riem. Tu não tens... quando é uma relação contínua, tu não tens... Mas daí vêm as traições, não é? As traições vêm nesta busca da dopamina. Porque a relação sexual, que é tida fruto proibido, que tu não a podes ter, é tocada a dopamina. Isto é muito excitante, isto é muito divertido, isto é muito maravilhoso. Uma relação sexual com alguém que tu estás habituado a ter é constantemente movida a hormonas muito serenas, muito tranquilas. Muitas vezes tu não consegues dar acompanhamento a essas hormonas porque achas que tem que existir, que é mais uma vez um problema de comunicação do casal, que é, porque nós estamos casados eu tenho que ter desejos por ti. Não tenho nada. Se tu não alimentas o meu desejo, ele vai nascer de onde? Das árvores? De repente, espontaneamente eu tenho desejo. Tu esqueces-te completamente do cortejo, do alimento, da pimenta, da vida, do sal, e de repente só porque tu olhas para mim, ou porque me deitei ao teu lado na cama nessa noite, e eu tenho que ter desejo? Isto é ridículo. Não é? As pessoas acham que, porque sim, porque somos um casal, eu sou mulher, eu não tenho testosterona, eu não tenho desejo imediato. Tens menos. Não tenho, mas não. Mas o sítio onde eu a tenho não representa nadinha para a relação sexual. O que é que a suprarrenal tem a ver com isto? Exato. Portanto, eu preciso de alimentar o meu desejo com outra hormona que se chama oxitocina. E a oxitocina é movida a outras coisas. A mulher é excita-se. A oxitocina é muito movida a toque, não é? É. A mulher é facilmente excitável com outras coisas que muitas vezes o homem nem se lembra. Mas tu achas que há alguma coisa mais tesuda para uma mulher do que o homem dizer: eu faço, eu resolvo. Tu chegares e está feito. Seja o que for, a sensação de pertença, de proteção, de cuidado, não há nada mais excitante do que isto. Agora, se tu estás constantemente a reclamar, constantemente a mandar... Esta é a principal queixa das mulheres. Estás constantemente a reclamar, constantemente a mandar vir, constantemente a pedir, constantemente a mendigar alguma coisa, constantemente a explicar que precisas de alguma coisa para ti. Como é que tu vais ter depois desejo pela pessoa que não te nutre? Porque o sexo para a mulher, quando estás numa relação, não é? Longa, o sexo para a mulher é exatamente isso. É uma troca de experiências de partilha. Então se a gente não está a partilhar nada... Não é? Como do nada. O homem precisa muito de entender este conceito que eu acho que não entende. Não existindo uma hormona que nos provoque desejo espontâneo, o nosso desejo tem que ser desencadeado. Se ele não é desencadeado, tens duas hipóteses, que é ou ela faz o frete, que é tão agradável como outra coisa qualquer, não é? Como ir pagar conta às finanças, ou produzir... Ou o desejo está estimulado e aí realmente tu tens outro tipo de entrega. Os casais muitas vezes chegam à consulta e dizem: não, ela está diferente, eu sinto-a diferente. E ele sente-a diferente porque realmente ele está a ter uma determinada atitude que a leva a querer determinadas coisas. A mulher é muito mais competente sexualmente com o homem, a nível de platô sexual, a nível de desenvolvimento hormonal, a nível de todas as coisas que acontecem no corpo da mulher. O corpo da mulher inteiro programa-se para a reprodução no momento da atividade sexual. Portanto, tudo o que acontece no corpo feminino é divino.
no momento da concepção, porque é para isso que existe, não é lúdico. A gente depois descobriu que era lúdico, mas é para isso que existe a relação sexual. No homem não. O homem há um acumular de testosterona, há uma excitação e há uma descarga de esperma. Não é tão divertido como na mulher. E o homem necessita disto. A mulher é que é mais metafísico, mais total. Não é? O corpo do homem faz uma regeneração total dos espermatozoides de 72 em 72 horas. Portanto, há uma informação ao corpo de tem que sair daqui, porque os testículos não são infinitos, não cabe lá tudo, tem que sair. Não interessa como, tem que sair. Então, há um disparo que é dado que tem que sair. E tem que sair representa um desejo sexual, tem que sair de alguma forma, seja por masturbação, seja por relação sexual, tem que sair. A mulher não tem nada disto. A mulher tem uma acumulação, tem um preparo físico para determinadas coisas. E essas coisas são o quê? O levar um óvulo, um folículo a sair do seu ovário, a fazer todo um caminho de estrutura pelas trompas de falópio, colocar-se num determinado sítio. E isto tudo desenvolve uma quantidade de hormonas absolutamente extraordinárias. E a mulher decide a fecundação e a reprodução pelo macho mais competente. Isto é O que é o macho? O que é o macho mais competente? O macho mais competente é aquele que a faz sentir todas essas coisas. Proteção, adoração, responsabilidade. Tu já viste na natureza os pavões, os leões, os machos andam, só faltam. Exato. Porquê que o homem, chico esperto, acha que é chegar à burra e dar um beijo? O homem não tem trabalho nenhum, não sabe copiar. Não é? Não abana a juba como aos leões, não faz aquele cortejo acaba por ser todo. Uma coisa também muito psicológica, não é? É muito psicológica, porque o homem não está a competir com outro. Os homens, quando estão a competir por uma mulher, sabem ser bons leões, bons machos, não é? De repente já dão tudo e mais alguma coisa, já cortejam, já têm atenção. Quando acham que a fêmea está garantida, acham que ela não precisa disto. Pois as mulheres são complicadas para caramba. Temos muitas hormonas. Temos muitas hormonas. Já reparei. E o homem que saiba trabalhar uma mulher. Isso é um trabalho a tempo inteiro, cara. É um trabalho a tempo inteiro. Tu sabes, houve aqui uma altura em que estava muito em voga, não é? O Mr. Grey e o Dom Máximo, 365 DNI. Eu consigo explicar-te com muita facilidade porque é que as mulheres se encantaram por dois neuróticos obsessivo-compulsivos, porque é o que eles são, não é? Tanto o Mr. Grey, que é um deslocado, não é? Que obriga a mulher a andar sempre debaixo de pano, e o Dom Máximo, que é outro neurótico obsessivo-compulsivo que obriga a rapariga a ficar ali. O que acontece é que as relações sexuais, tanto no Mr. Grey como nestes 365, são relações de intensidade alta e curtas. O preliminar dura o dia todo. A relação sexual dura 1 minuto e meio. A mulher está muito untada, muito trabalhada. E é isso que os homens têm que aprender. Eles prestam, não prestam. São o quê? Narcisistas. E não há nenhuma mulher que resista ao narcisista porque eles são o quê? Trabalhadores no cortejo. E é assim que eles agarram a mulher por forma a não conseguir raciocinar muito bem. Estou a perceber. Os homens maridos acho que não precisam de fazer nada, não é? Querem ver futebol. Entre outras coisas. Exato. Muito bem, Susana. Olha, foi espetacular aprender um bocado mais sobre a complexidade inerente às relações e às mulheres. Podes-me convidar sempre, estou aqui pertinho. Muito obrigado. Tu vives aqui perto ou não? Eu vivo aqui perto, a 20 minutos. É sério? A sério. Então para a próxima já sei. E aprender um bocado, que é sempre interessante, e acho que tu consegues expressar e explicar bem. Acho que a audiência também fica a ganhar. Eles sabem onde é que tu estás, não é? Estás no Instagram, estás no YouTube, nas plataformas da estás vida. Na televisão até. E desejo-te sorte e corra tudo bem. Muito obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Eu vou-te levar a gata, só queria dizer, antes de ir embora. Se desaparecer, se virem Miguel Milhão à procura da gata, fui eu que roubei. Muito obrigado, Obrigada, Susana. Miguel. Prazer. Isto é o Quinto Império CDK.